Dessas cantadas aí ruins, qual é a pior? Se branco fosse paixão e preto fosse carinho, o que eu sinto por você seria xadrezinho. Me chama de Receita Federal e se declara pra mim. Aí você pode, de repente, ir pra uma coisa um pouquinho assim. Meu pau tá morto, minhas bolas tão de luto. Me empreste teu buraco pra enterrar o meu defunto. Tem piada que a gente conta, as pessoas sabem que já passamos, vamos virar a página, vamos evoluir. Mas você conta e a galera ri e entende o valor da graça daquilo. Piada de português. Quem poderia ser o novo burro que não vai atingir ninguém? Difícil, né? Peguei uma vez uma portuguesa, não dá, velho. Na hora H mesmo, ai que delícia! Ai que delícia! Não, para. Parece que o danado começou Mamonas Assassinos. Roda, vir. Palavras engraçadas, assim, bunda é pacote, né? Que é na frente o pacote, né? É, o pessoal exatamente. falar quer ver o pacote, né? É. Tu não vai comer meu pacote, o quê? Olá, humano, bem-vindo a mais um episódio de Nisológico, falando aqui diretamente do Plugado Estúdio. E como sempre, como é de praxe, eu peço pra você fazer agora. Eu sei que é chato, mas não custa. Você vai esquecer, cara. Faz logo isso agora. Ativa o sininho, dê o joinha e compartilhe a live, comente, se torne membro, se inscreva aqui no canal. E, bom, hoje aqui no nosso Nisológico, a fera do dia é o grande Marcos Castro. Olá, que alegria, tô muito feliz. Te peguei, hein? É, velho, tava fugindo, né? Não tava nada, sei que muito não. Pelo contrário, tanto é que desta vez, porque realmente não tava batendo a agenda. Você falou, olha, tô aí em São Paulo, cara. Porque eu falei, nossa senhora, imagina, é porque é isso, às vezes a cabeça, né, a gente tá sempre fazendo muita coisa, e aí eu não tinha botado na minha agenda, na agenda do celular, mas botei na minha agenda mental, assim, cara, próxima vez que eu for pra São Paulo. Aí no que eu cheguei em São Paulo é que ela ativou. Você lembrou, né? Ela devia ter ativado um pouquinho antes. Mas que bom que deu certo, tô muito feliz. Pô, deu certo mesmo, que legal, cara. Legal. Pô, eu lembro o dia que eu te conheci. Qual foi? Comédia em Pé. Sim. Você tava fazendo um open mic. É verdade. Cara, você arrasou aquele dia. Eu falei, pô, esse moleque é bom, cara. Porque stand-up, você sabe como é, né? Sim. É porque dizer, assim, porque o dia que eu te conheci é muito diferente do dia que você me conheceu, porque, obviamente... Imagino. Eu cresci, né, te assistindo. Mas eu lembro do dia quando a gente fez um show juntos, nessa mesma época, em 2007. Foi nesse dia. Mas teve o Sindicato da Comédia. Que depois vocês, né? Fizemos ali, teve uma noite no Museu da Cadeira. Você lembra disso que a gente fez stand-up, que era no Maurício Valancinho, Botafogo, que tinha umas cadeiras em cima do teatro? Você não vai lembrar, né? Eu não lembro. Eu lembro de vocês na salinha ali da Laura Alvim. Sim. Que era o Centro Cultural Laura Alvim, que tem o teatrão em cima. Isso. E embaixo tem o Porão. O Porão, né? que foi onde eu estreiei. Exatamente. Eu estreiei lá, só que eu estreiei no Comédia em Pé. Inclusive, nesse dia era além do Cláudio Torres Gonzaga, né, o Paulo Carvalho, o Fernando Caruso, o Fábio Porchat, e o convidado era o Danilo Gentili. Então, assim, era todo mundo começando, né? Cara, eu acho que foi esse dia lá. Eu acho que eu me lembro que foi... Cara, acho que foi sua primeira vez, assim. Teve a minha primeira vez. Mas pois você tava nesse dia? Cara, eu acho que sim. Se não foi esse dia, cara, estava muito no início, assim. Porque a gente fez um show lá depois, meses depois, em 2007, que foi... Aí já era o nosso grupo, Sindicato da Comédia. Sim, aí que era o Absalão, o Nigel Goodman também. E aí a gente nem acreditou. Eu falei, caramba, o Niso aceitou aqui gravar com a gente. Não, porque eu me lembro que quando eu te vi, você estava fazendo open mic. Você não era convidado, né? Sim, não. Você não era. E eu lembro que quando começou o Sindicato da Comédia, um dos integrantes do Comédia em Pé, que eu não vou dizer quem falou, pô, esses moleques são muito arrogantes, cara. Vocês não tinham nem sido convidados ainda, vocês só estavam no open mic. Pois é. Falou, 3 moleques só fazem open mic, já começaram um grupo de stand-up. O que é isso? Vou te falar uma coisa. Se você não vai dizer quem foi que disse, até porque eu também não sei, mas eu vou também não botar nome aos bois, mas eu sei que uma pessoa do Comédia em Pé foi a pessoa que estimulou a gente. Então, a culpa é deles, porque um deles chegou pra gente depois de 3 apresentações minhas e falou, cara, você tem um negócio aí, você sabe o que você tá fazendo. Mesmo a gente não tem... Eu não tinha nem era ator ainda, né? Então, assim, era estudante da faculdade de matemática. Era só isso. Era um moleque que escreveu umas coisas e subiu no palco. Ponto. Mas ele viu e falou, cara, isso aqui é legal. Tem outras pessoas que estão aqui também fazendo isso. Por que vocês não fazem um grupo? Então, a gente foi incentivado. Pô, então diz a esse aí que se incentivou que aí você vai por eliminação, né? Você vai por... Pô, mas imagina se eu falo aqui agora e aí imagina, descubro que essa é a mesma pessoa que você falou. Não, vamos ver. Esse cara é bipolar,
né, velho? Porra. Ou então o cara fala pra depois fazer um joguinho. Não, mas eu prometo que, nos bastidores eu falo, né? O pessoal no comentário agora vai ficar chateadíssimo. Não, ó, você que tá nos assistindo aí, bota aí o seu palpite, né? Eu já falei Quem os foi? nomes no início, então as Exatamente. opções são limitadas. Você vê, né, cara? Pô, Porchat, né? Pessoal que, né? Sim, é muito doido, né? Porque depois eu encontrei o Porchat numa oportunidade, assim, a gente acaba se esbarrando, volta e meia, né? Ele recentemente até gravou comigo lá, no UTC, né? Gente boa, Porchat, né? Sim, sim. Ele é muito querido. E como eu conheço ele desde que eu comecei, né? E ele também, na minha cabeça, ele já tava, se bem que ele já tava, né, dentro ele já tinha aparecido lá no jogo, com aquele texto que ele tinha feito, né, dos normais, foi a primeira vez que ele apareceu. Se eu não me engano, ele já tava trabalhando no Zorra, se eu não me engano, quando eu o conheci no Comédia em Pé. Mas, na minha cabeça, ele era, assim, eu era um cara que acabou de chegar aqui e ele já, nossa, um comediante que tá aí há anos de estrada, carreira e tal. E depois, conversando com ele recentemente, eu fui entender que não, que era a janela de tempo. Você tá falando aí agora, não, ele não tava bombado. E eu acho que ele não tava no Zorro ainda não, cara. Eu acho que ele... Não era de roteirista, não era? É provavelmente de roteirista. De roteirista, sim. Então, é isso que eu tô tentando. Na minha cabeça, como a gente. Talvez até o Cláudio, que era o redator final do Zorra, Isso. tenha conhecido ele lá. O Cláudio Torres de Gonzaga tenha conhecido ele lá. Sim, pois né? eu lembro mais ou menos disso. E na minha cabeça, por muito tempo, o meu sonho era. Porque assim, stand-up não era. Era nada. ser Porchat? Era ser um. Não era poder, de alguma forma, trabalhar com humor. Nem pensava, nem sonhava em ser em frente às câmeras, sabe? Assim, isso aí pra mim era inatingível, porque pra mim era uma coisa assim, não, o pessoal daqui que tá aqui, não, a galera são atores, pô, desde cedo já se formaram, estudaram, quem sou eu na fila do pão? Porque não tinha a possibilidade de pensar que viria a internet, sabe? Que poderia, de alguma forma, democratizar essa... E o stand-up tava embrionário aqui, né? O movimento stand-up. Sempre teve stand-up, mas o movimento stand-up, do jeito que, né? Sim. Foi o Comédia em Pé que foi o pioneiro, né? Pois é, o Comédia em Pé lá no Rio e em São Paulo aqui o Clube da Comédia, Clube da Comédia, exatamente. Sim. Começaram mais ou menos juntos e o stand-up não era um movimento. Nem pouco. Não, tanto é que a gente tinha, né? E eu acho que você também chegou a ter que fazer isso, né? Dizer o que era stand-up, né? A gente entrava no palco e falou assim, gente, pra quem não sabe, stand-up, né? Tinha que explicar. Um gênero que não usa personagens, não usa adereço, não usa trilha sonora, figurino. A gente começava, era muito comum os shows precisarem de fazer isso, né? Hoje não existe mais isso, né? Hoje, stand-up é stand-up. E eu me lembro também que as pessoas ficavam meio sem entender, né? As pessoas na plateia. Porque a gente não, quando era em teatro, a gente não saía lá de trás, né? A gente ficava sentado ali na primeira fila. Sim, verdade. Então, o pessoal vendo o elenco ali, um microfone só, o pessoal ficava meio... O que vai acontecer aqui agora, né? Pois é. Mas o engraçado é que hoje, mesmo o stand-up já estando consolidado, o cara que vai abrir, o primeiro comediante que faz o esquenta, sim, ele sempre fala, alguém aqui nunca viu stand-up? E tal, né? Pra fazer aquela piada que super original, vocês só precisam rir. É isso. Né? Mas vou te falar, eu tô tentando, assim, aliás, eu queria fazer um movimento, porque... Sabia que em São Paulo o pessoal chama de oba, isso? O esquenta? Né? O oba. É verdade, cara. Tudo bem, faz sentido, é um oba, né? Mas não faz muito sentido também, né? O esquenta eu consigo entender o motivo. Claro, você tem que esquentar a plateia. Exato, a plateia ela às vezes tá inibida, ela quer rir, ela saiu de casa, só que é isso. Ela não sabe o que vai acontecer, ainda mais hoje em dia o stand-up que tem muita gente interagindo, né? Muita gente ali falando, então tem gente que realmente com medo, fala assim, como é que vai ser o stand-up? Vai ser, o cara vai começar a vir aqui me entrevistar? Muitos estilos de stand-up, né? Tem stand-up temático hoje, né? Sim, que é muito comum, né? Não, isso é muito legal. Eu gosto muito porque eu sou muito nerd. Eu sempre fui. Né? A faculdade de matemática acho que já prova um pouquinho disso, né? E eu sempre fui muito fã, por exemplo, de videogames. E hoje eu conto isso como piada no palco, mas antigamente, quando eu ia fazer, por exemplo, Comédia em Pé, eu não tinha feito vídeo no YouTube ainda, então não tinha um público que ia lá para me acompanhar. A gente ia por causa... A plateia ia por causa da grife Comédia em Pé. Exatamente. Né? Então a gente Mas não sabia quem ia ver lá. Exatamente. O pessoal fala, nossa, Comédia em Pé é legal, vai ter comédia aqui. Então... A pessoa não estava esperando, por exemplo, eu, que ia lá fazer uma piada. Então não poderia chegar lá e fazer uma piada de videogame,
porque eu não ia atingir o público. E eu brinco muito isso, porque às vezes eu ia fazer show lá no Teatro dos Grandes Atores, na Barra. Aí, do nada, tinha umas senhorinhas assim na primeira fileira, né? E eu querendo, sei lá, falar de Super Mario, eu tinha medo de falar e a senhora perguntar que Mario, né? E eu ia ter que... Você ia ter que dar aquela resposta, Pois né? Mas é muito legal isso, ver que hoje a gente tem a possibilidade, né, de você fazer realmente um conteúdo nichado. Isso eu acho muito legal da internet. Não, e tem as coisas mais inusitadas, né? É. Tem o pai de gatos. Pai dos né? gatos é muito Pô, o legal. cara faz um stand-up de 1 hora só falando de gato. É maravilhoso. E você não precisa ter gato Sim. pra rir. Não, e tem as comédias nichadas, por exemplo, por religião, né? Tem comédia da Umbanda, tem comédia Tem crente. Umbanda Comedy, é. Pô, tem o Douglas Lima que tá bombando, fazendo também Vida de Crente. Eu acho muito legal isso, cara. Muito legal e diversifica, né? Sim. Você sai um pouco, porque o stand-up, ele tem um pouco essa coisa, não vou dizer engessada, Aham. mas é um estilo, né? Que é você ali, com seu microfone, contando suas coisas, suas histórias e tal, e suas experiências, enfim. Sim. E então, quando você bota uma coisa diferente, tem um stand-up só das mulheres, tem os LGBTQIA+, Sim. né? Então... E é legal quando você também consegue inserir, né? Uma coisa que antigamente a gente tinha, pelo menos eu tinha um receio, né? E depois eu desbloqueei isso completamente, porque existia, né, no início, o dogma do stand-up. Era pra apresentar o estilo. É importante. Eu não. Mas eu me sentia, por exemplo, eu já tocava violão nessa época. Eu toco violão desde os 13 anos. Eu sabia que eu poderia. Pra mim era interessante, me protegeria usar o recurso do violão. Mas eu Sim. entendia que naquele momento, né? Ninguém me proibiu de usar o violão. Mas assim, cara. Se você usar o violão, já sai do escopo do que é stand-up. Então, certamente, ninguém nunca me proibiu, também nunca pedi, mas tenho certeza absoluta que se eu quisesse começar, por exemplo, no Comédia em Pé com violão, ia o deixar. pessoal vai falar, não, cara, aqui não, né? Mas hoje, por exemplo, eu uso muito o violão, eu gosto de usar o violão e eu acho muito legal quem tem uma possibilidade de usar o recurso. humor musical, pô, é maravilhoso, né? Tem uma época que eu fui fazer um show que era eu, o Ed Gama e o Esteban Nabote, né? Que, pra mim, são dois humoristas muito talentosos, naturalmente, com os recursos que eles têm, né? E aí, a gente tava conversando e eles mesmo me falaram na época, isso foi em 2017, eu já tinha feito coisa com violão, mas eles falaram assim, Marcos, cara, eu acho que você tinha que usar o violão. Porque aí até o Ed falou assim, por exemplo, você não usar o violão no teu show é a mesma coisa que eu não usar imitação. Eu sei imitar. E imitação também era mal visto, não deixava. Exato. Não falavam que não podia. Eu, por exemplo, no meu show, tem uma hora que eu falo assim, você se incomoda de eu contar uma piada? Aí o público fica... Porque me incomodaria. Pô, você tá fazendo um show de humor, né? Aí eu falo, não, porque quando o stand-up bombou, né, era um tabu contar, você não podia contar piada. É verdade. Inclusive era considerado uma coisa menor, Sim. né? Considerado um humor chulo, né? E aí eu selecionei 4 piadas foda. E, cara, funciona demais. Né? Não tem como, não. E cara, tem cara de piada mesmo. Você vê que não que você pega uma piada e você joga no meio, que tem isso também, né? Não é aquele cara que pode chegar na rua e falar, não, cara, hoje eu tô andando, tava vindo pra cá e um papagaio. Não, então, porra, eu encontrei um português na rua e tal. Ou então o cara pega uma piada e ele consegue adaptar como se fosse... Mas você vê que era uma piada já pronta, né? Que ele, ainda mais a gente que entende mais, tá mais acostumado a ver, né? E tem também o lance geracional, né? Que, por exemplo, aí você pode dizer mais do que eu, porque eu imagino que é porque eu cresci vendo muitas piadas, aprendendo muitas piadas, né? De salão, principalmente. Anedota, né? Anedotas, né? Que aí eu fui, por exemplo, quando eu comecei a fazer os vídeos no YouTube, eu não comecei a fazer para stand-up, né? Eu postava stand-up, mas eu sempre fui muito, muito fã de trocadilho mesmo, né? De piadoca bem infame, né? Que eu até chamava de piada ruim. Hoje eu não chamo mais piada ruim porque eu defendo. Meu pai dizia que trocadilho e paródia são a escória do humor. Ele odiava, sabe? Mas, ó, quem sou eu pra questionar o grande mestre? Né? Mas assim, se a gente parar... Cara, é um estilo, porra. Mas assim, o que eu vejo... Eu já vi, tem aquela pirâmide do humor, né? Que o pessoal fala. E o pessoal bota lá o trocadilho lá embaixo. Só que aí se você parar pra começar a ver, tem muito comediante de stand-up que pega um texto, faz toda uma roupagem, mas na verdade, se você analisar,
A piada final às vezes é um trocadilho. Sim. É só um jogo de palavra que o cara deu toda uma roupagem. É que eu gosto. Então, assim, eu para mim, eu até brinco com a galera assim, eu falo assim, gente, eu faço trocadilho mesmo, porque assim, é uma forma honesta. Eu não tô enganando vocês que estão fazendo todo uma volta. Uma firula pra no final, cara. Não, o meu é qual é papapá a resposta, sabe? Mas eu aprendi isso muito com meu avô. Meu avô cearense, ele, né, acho que já vem no sangue, O cearense já tem... já vem o gene, o chip, eu não sei o que é que É. mas era a ponto dele me pegar o telefone fixo e me ligar pra minha casa, ele não falava nem alô. Ele reconhecia a minha voz, ele já começava a contar. E ele gostava daquelas que era tipo, sabe aquela assim que o ovo mais novo falou pro ovo mais velho, ovô? Sabe? Aquelas bem assim. E às vezes ele alternava. Ou era piada do português, aquela bem clássica, e essa assim. E eu acabei, não decorei, até por uma dificuldade. Não sou um bom contador de piada. Não sou mesmo, eu me perco. Até hoje, o cara vai começar a contar, meu storytelling vai. Eu tenho trauma até. Mas essas pequenininhas eu gravei, né? E aí eu comecei a querer gravar isso, né? Porque foi assim que eu comecei a fazer os vídeos na internet, porque não tinha, né? Só tinha os livros, as coletâneas. Só que muita coisa que eu postei nos vídeos já existia muito tempo atrás, né? E aí eu ficava meio assim, será que eu posso? Será que eu não posso fazer isso? Mas quando eu comecei a ver que tinha uma molecada, isso eu tô dizendo que eu era moleque, eu tinha 22 anos, mas uma molecada de 13, 14 anos tava vendo aquelas piadas pela primeira vez. Sim. Porque elas não tinham acesso a esses trocadilhos nos livros de anedota, elas tinham um vídeo no YouTube. E hoje eu vejo isso acontecendo de novo. É um monte de piada que eu vejo. Caramba, pô, eu fazia essas daí há 10 anos atrás e o pessoal tá redescobrindo. O humor é cíclico, né? Tem essas piadas voltam o tempo todo e que legal que voltam, né? É muito legal, cara. Muito legal. Agora, você estava falando que você não sabe contar piada. Meu pai que falava, a piada ela tem que ser o mais sucinta possível. Você só tem que usar ali o que for útil pro final. Porque tem gente que, o cara chegou na farmácia... Aí o farmacêutico estava com aquele avental. Pra quê? O avental, ele... atrapalha, né? Ele vai influenciar no desfecho, né? E tem gente que é prolixo. Numa piada ela tem que ser pum, 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 o suficiente para você poder montar, né, a estrutura dela, para o cara entender o final e você, chegar no final e... Eu acho que eu já te contei a história que eu tive quando eu fui fazer em 2008 o show que seu pai tava fazendo lá no centro da cidade, né? Eu fui eu que te chamei, porra. Pois é, então. Mas eu te contei a história disso, de que aconteceu, porque muitas coisas aconteceram, mas pra mim, né, ali foi muito marcante. Deixa eu só explicar aqui pra você que tá nos vendo. Era uma tarde de humor no Centro Cultural da Light, um teatrinho de 200 lugares, que chamava... Rindo à Toa com Chico Anísio e Amigos. É isso. Entrada franca, imagina o tumulto que não era. 4 horas da tarde numa terça-feira. Então eles abriam a senha de manhã, meio-dia já tinha acabado, era um tumulto, cara, que você não faz ideia. Ele me chamou e falou, olha, eu quero que você faça também... cada um faz 20 minutos. Eu entro, faço 20 minutos, você faz 20 minutos, você faz a curadoria... Chama sempre 1, 2 comediantes para cada um fazer 10, 15 minutos. A gente vai ter aí um show de 1h15, mais ou menos. E aí todo mundo fez, cara. Sim. Todo mundo fez. E nesse dia eu tive foi a única oportunidade, né, que eu tive de conversar com seu pai. E eu lembro de ficar uns 10 minutos no camarim. Um momento tava só eu e ele. E ele me falou... na verdade, teve esse momento que ele falou, e eu lembro dele falar assim, exatamente isso. Ele falou, se você tem 15 segundos para chegar no punch, ou a piada, ou 10 segundos, sempre. Você não vai ter motivo para você escolher 15, sempre 10. Que foi ele me falando, dando essa dica. E a outra coisa que ficou muito marcada na minha cabeça foi depois que eu saí do palco, ele só falou pra mim assim, você fala muito de repente. Aí eu tentei entender se era que eu falava de repente. Não, eu falava muito o termo de repente. Sei. Que era um vício meu de linguagem. E aí, desde então, eu comecei a perceber que é muito importante você... Eu não percebia, porque era um sinal de nervosismo. Vício, você não percebe. É um sinal de nervosismo, um sinal de... Isso transmite, né? Lógico. Plateia. Cara, enganar a plateia é muito difícil. Sim. É muito complicado. O Nigel, por exemplo, ele falava tá ligado, né? Sim. Eu falei, Nigel, você fala muito tá ligado, cara. Não, mas é meio que a minha marca. Mas, cara, você reduz aí a metade, porque
Aí ele continuou, teve um dia que eu marquei, cara, pauzinho, ele num set assim de 10 minutos, ele falou tipo 20 vezes tá ligado. E eu falei, cara, eu contei, você falou 20 vezes tá ligado. Ele não gostou, cara. Pois é, Ficou chateado. e eu entendo que. E eu acho que isso tem muito valor, sabe por quê? Porque se você prestou atenção, se você deixou de prestar atenção no que ele tá dizendo. Aí me incomodou aquilo. Eu falei, cara, ele pode talvez- falar. É meio que uma marca, meio que vira até meio que um bordão. Ele podia até botar o nome do show dele de tá É. ligado. Isso, aí vira um brand. Legal Sacou? pra caramba. Mas, cara, cansa. Cansa. Você chega uma hora que aquele negócio vai, né? Sim, e outras pessoas, se você prestou atenção, imagina as outras, né, também na plateia. Então, às vezes, você perde. Às uma vezes tem gente que pessoa. não liga, né? Mas. É. Não, mas é isso. Quanto mais distração, menos você está direcionando para o objetivo final, né? Que é Sim. a apresentação. E Sim. nesse dia, o seu pai chegou para mim, eu lembro muito claro no final do show, que ele estava sentado no meio, e aí todo mundo volta pro palco, né? E eu tava aqui, ele tava sentado na frente, eu tava do lado esquerdo, né? E aí, de repente, ele fala assim, né? Não, porque nós humoristas, ele encostou em mim, assim. Sei. Eu não sei mais o que ele falou. Porque naquele... É ali, não, Sabe bonito, quando pô. você fala? Pô, porque nós humoristas, eu o quê? Ele tá me incluindo, né? Ele tá me incluindo. E ali, depois daquele dia, eu juro, eu guardo isso pra hoje, pra sempre. Porque sempre tem alguém que bota um comentário. Ah, você humorista, entre aspas. Ah, você... sempre alguém querendo diminuir, sabe? Sim, sim. O que te qualifica e tal. E aí eu pensei assim, cara, se o maior de todos falou, vai ser você que desculpa, cara. E nem responde, velho. Não, nem respondo, nem Só respondo. pensa. Mas é isso, como pequenas coisas, né, são transformadoras e hoje, Sim. e eu acho que muito da minha confiança de poder seguir, de realmente trilhar um caminho, muita coisa legal aconteceu, justamente por isso, porque é muito fácil te derrubar, né? Lógico. É Muito aquela fácil. coisa, né? Você recebe um monte de elogios. Você faz um vídeo, sei lá, posta alguma coisa, vem aquele monte de elogio. Uma besteira que alguém fala, de uma forma mais agressiva, gratuita, aquilo te meio que ofusca tudo do que os outros falaram bem, cara. Pois é, O ser humano tem essa coisa, né? impressionante, né? Por bobagem, cara. É um papel branco com um pingo preto no meio. É aquele pinguinho ali que vai ofuscar toda a parte branca que está em volta, né? Mas a gente tem isso, Não, cara. acho que todo mundo. E aí eu também... A gente, né? Você lida muito mais tempo do que eu com Mas o eu público. tenho também. Volta e meia eu me pego... E eu percebo, eu acho que isso é uma luta diária. Acho que todo mundo que tem algum tipo de exposição, né? Não que a gente esteja imune, não. A pessoa tem também, eu acho que dependendo, com educação, né? Falando de forma. Até pode criticar, legal. Aham. Eu, inclusive, quando o cara traz uma crítica, eu olho e falo assim, beleza. Não, é coisa de crescimento. É coisa isso, que... como o meu pai fez com você. Uma Sim, boa crítica. É isso. Ele te criticou. Sim. Mas, porra... Mas não foi bom? Isso, porque ele falou, cara, vale a pena, né? Porque se ele olhasse e falasse assim, putz, não, nem vale a pena aqui. Quando fala, tipo, quando alguém olha e fala, poxa, acho que você podia fazer isso, é porque minimamente você fala assim, cara, eu acho que tem ponto de melhoria. Então, se vê uma melhora. Tipo, porra, gostei de você, mas ó, abre o olho. Porque tá acontecendo isso e isso. Isso é ótimo, isso é ótimo. E acho muito importante a gente ouvir o que as pessoas têm a dizer. O problema é que quando a gente abre a porteira, né? É muito difícil lidar com isso, né? Por exemplo, o meu quadro que eu fiz com a minha esposa, com a Luciana, de Cantadas Ruins, que, pô, fez muito sucesso na época quando eu fiz em 2011, 2012, surgiu de um comentário, depois de um vídeo meu de piadas, né, dos trocadilhos, que o cara falou, faz um de cantadas. Então você vê como é legal você ouvir. As pessoas estão ali, elas estão dando o feedback real. O problema é que quando você abre essa torneira, você abre a torneira para tudo. E aí a gente tem que saber lidar, né? Ainda mais em tempos de internet, né, cara? Que, sabe, TI é muito tóxico, né? Eu sempre falo isso aqui. Muito. Vem, né? É muito gratificante. A maioria, em geral, né? Você para pra pensar. É de gente legal que vem e te elogia, te dá toque, te dá ideias e tal. Algumas ideias ótimas, outras totalmente nada a ver, mas a gente vai filtrando. E tem a galera do mal, um bando de frustrado, entendeu? Que vai lá com perfil falso e fala um monte de besteira e tal. E não tem como, cara. A gente tem ego, né? Sim. A gente tem ego, a gente tem sentimento. Então, muitas vezes, né? Não, e tem gente que faz porque é isso, tem uma frustração associada, a forma que ele vê de nivelar
não é ele subindo, é tentando te Exatamente. descer. Exatamente. E tem gente que percebe e vai e mesmo a gente sabendo que não é pra dar atenção, a gente ouve É e verdade. machuca a saúde mental da gente. Irrita. E algumas vezes até, cara, responde, o que é uma estratégia muito errada, eu acho. Né? Tem coisas que eu gosto de responder às vezes, só Aham. pra... Mas se eu conseguir dar uma resposta que seja minimamente divertida, não é atacando o cara de volta, mas Aham. assim, que fique, por exemplo, recentemente, esse nem foi um hate pra mim, não, foi um comentário, uma crítica, porque eu fiz um vídeo. E aí eu fiz eu peguei os comentários das pessoas. Na verdade, eu tinha feito um vídeo sobre um tema, e aí eu postei nos stories. E as pessoas, como eu tenho o hábito de já faço trocadilhos, as pessoas respondem muito o meu direct nos Com stories, trocadilho. com trocadilhos sobre aquele acontecimento. Aham. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu fiz um compilado desses trocadilhos, e aí tá nessa trend de pegar e fazer uma música com os comentários. Eu falei, beleza, eu fiz. E aí uma pessoa chegou e falou assim, odeio a coisa que eu mais odeio no Instagram são os comentários de música, músicas com comentários. Aí o meu primeiro sentimento foi assim, caramba, de todas as coisas do Instagram, aquela mais odeia... Porque é muita coisa no Instagram, né? Muita coisa odiável no Instagram, né? Aquela mais odeia. Aí eu só respondi assim, olha, eu acho que você devia procurar coisas melhores pra odiar. Né? E aí, só que ficou divertidinho e tal, o pessoal gostou. Mas às vezes é isso, eu resolvi dentro da minha cabeça, eu poderia achar que aquilo... Nossa, não, me desculpa, é só uma trend, não queria... É muito doido, gente. Não, e às vezes vem coisa agressiva mesmo, assim, muito gratuita e com requinte, né? Sim. De maldade. Você vê que a pessoa foi. Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, quando eu vejo um comentário grande e que eu já nas 3 primeiras palavras eu vejo que é uma coisa agressiva, eu não leio, porque normalmente quem faz um comentário grande, a pessoa vai, escreve e volta. Não, vou botar essa palavra aqui. E tem um requinte E mesmo a pessoa sabendo que eu não li, né? Eu penso, pô, esse cara perdeu esse tempo escrevendo um texto desse tamanho e eu não li. No YouTube tem uma função que é ocultar o usuário do canal, né? O ocultar o usuário do canal, porque se você apaga, vamos lá, se você bloqueia, a pessoa para de te ver. Então ela sabe, me atingiu. Então ele conseguiu o que ele queria. De uma certa forma, você... Se você apaga, ele percebe, isso atingiu o cara, mexi com ele. O ocultar o usuário do canal é maravilhoso, porque pra ele o comentário continua lá. Mas ninguém tá vendo. Entendi. Então ele pode comentar depois o que ele quiser, que ele vai estar esperneando por uma sala vazia. Entendi. Então, assim, sem saber. Sem saber. Eu acho isso... Isso é genial. Eu acho maravilhoso. E falando em trocadilho, quero aproveitar e te dar um presente. Que eu por trouxe favor. aqui. Olha aqui, ó. Esse aqui é o meu livro de trocadilhos. Quem sou eu aqui, né, na fila do pão pra trazer uma coletânea de piadas? Você é o Marcos Castro, bicho. Poxa, mas eu coletei junto com um grupo maravilhoso de humoristas. Tem vários trocadilhos meus aí, mas tem toda uma galera do grupo Só Trocadilhos, que é o Marcinho Eiras, o Wendel Bezerra tá lá também, o Ed Gama também tá lá. Uma galera incrível. Não só humoristas, né? Tem o Marcinho Eiras, que é músico. Você viu, o Wendel não é um O Wendel, dublador. Não é humorista, né? Tem o Derico, o Derico do Sexteto tá lá também. Do Jô, né? Faz trocadilho também e a gente fez uma coletânea. Hoje, eu já tenho catalogado mais de 8.500 trocadilhos. Cacete, velho. Não, e aqui o engraçado que a pergunta é inevitável, né? 999 trocadilhos. Pô, por que não arredondou pra 1.000? Não arredondou pra 1.000, né? Porque 1.000 são impossíveis. Já tá aí. Tururu. Pô, é sensacional. Que é um paradoxo, né? Porque eu acabei contando o milésimo aí, né? Na capa, né? Então eu minto. Aqui, por que o adjunto... Você entrou na parte do português aí, a categoria. Por que o adjunto ligou a TV na Globo à noite? Porque o adjunto adverbial. Tantos pra você escolher. Não infame, né? É bom que é tudo muito infame, né? Não, mas é categorizado. Né? Esse, por exemplo, foi de português. Aí você caiu, na categoria português. Não, porque eu tô aleatório aqui, ó. Qual o super-herói mais cristão de todos? O Aquaman. Eu achava que era o Clark Crente. Clark Crente? Essa é boa também, cara. E quando eu fiz lá com vocês... Aliás, obrigado pelo livro. Depois eu quero que você faça uma dedicatória com trocadilho. Tá bom. A primeira vez que eu fui, eram só dubladores, né? E aí eu fui, acho que o primeiro ou o segundo e tal.
E eu tava com a Mônica Rossi, uma colega, e ela fez uma bobagem tipo, ela pegou um dos cartões e fez tipo... E eu ri, e eu esqueci que não podia rir. Então, assim, eu fiquei 30 segundos no ar, né? Isso acontece às Eu falei, vezes. cacete, eu vim pra cá, bicho, saí da minha casa, vim aqui na casa do cacete fazer esse troço. E fiquei 30... Aí quando você fiz de novo aqui, já em São Paulo, eu falei, não. Agora não. Dessa vez, bicho, e eu ganhei. É verdade. Eu fui até o final. Carioca tinha coisa engraçada, hein? E um dos trocadilhos que eu levei é um que eu me orgulho muito, né? Que qual lei que protege as mulheres com problema de dicção? Você não lembra? A lei que protege as mulheres com problema de dicção. Não lembro. É a Lady Gaga. Lady Gaga. Muito. Essa é boa, cara. Boa. Me pegou na curva, porque eu tava pensando em leis mesmo. Né? E aí você foi... Eu tive um problema de delay aqui. Problema de delay, né? Problema de delay. Né? Cara, você não... Já pensou um cara, esse daria um bom personagem. Do cara que só fala com trocadilho? Eu acho que é você, né? Eu acho que eu peguei todo aquele tiozão do churrasco, né? Sei. Mas sabe que eu comecei a entender isso, que é viciante. E sabe por quê? Porque a língua... E eu acho que isso não importa o idioma, mas a língua portuguesa ela também é muito rica, né? Muito. E aí você começa a perceber... Eu tinha um medo inicial. Será que vão acabar? Será que os trocadilhos vão acabar? Não, é infindável. Não, é infindável. É quase isso. Você acho que dá para você fazer uma conta de mostrar quantas palavras temos, quantas que a gente pode importar de outros lugares, quantos que foneticamente são parecidos. A cultura vai mudando também, então tem coisas novas que vão sendo adicionadas. Então você pode criar um trocadilho novo agora, tipo assim, qual é a inteligência artificial que faz bonecos? O ChatGPT. Entendeu? Você pode... O chat GPTO. Chat GPTO, né? Você pode... Então, assim, é infindável, é isso? Não, assim, qual é a inteligência artificial francesa que faz bonecos? O chat GPTO. O chat GPTO, E chat é um gato, né? Em francês também. Chat é gato. Olha só, cara. Não sabia. Não falo francês, acabou meu repertório. É a única palavra que você sabe em francês, né? Eu sei maison também. Maison é loja, né? É casa. Né? É casa. E je m'appelle, né? Eu me chamo, não é isso? Que a pessoa fala, comment tu t'appelles? Tá queimada a minha pele. Não sabia. Não sabia. Eu só sei isso. Pô, gema pele daria um bom trocadilho, né, cara? O comment tu t'appelles. Como tu t'appelles, né? Que é como é que você se chama. Esse já é. Como é que tá a tua pele? Esse dá pra fazer, né? Je m'appelle. Eu tentei fazer trocadilhos pro Paul Cabanes, comediante francês, que quando eu fui tentar fazer trocadilho pra ele com palavras em francês, eu achei que ele ia entender, ia ser legal pra caramba, mas ele não pegou. Porque... Como eu, por exemplo, teve uma assim, como é que você eu não lembro agora como é que... Eu posso estar contando aquela errada, tá? Mas era tipo assim, por que os pássaros na França, quando vão embora, vão para trás? Porque lá é au revoir. Aí, au revoir. Aí, quando eu falei isso, ele... Não peguei. Porque eu tava falando em um francês abrasileirado. E aí, ele não fez a conexão. O cara é francês? Francês. Sei. Que eu não sei como é que fala, se é o revoar, não sei como é que fala o jeito certo. Mas... É mais ou menos por aí, mas não é. Né? Isso. E aí ele não clicou. Na primeira vez, porque ele é fluente em português, né? É francês. Mas é isso, ainda tem isso da língua, né? De você... O que ativa o trocadilho para né? Com a fonética, a gente... Não, e a própria piada, cara. Por exemplo, tem uma piada maravilhosa que é o cara que fecha a porta do carro com a chave dentro. E aí ele não tem como abrir... Aí o que ele faz? Ele pega um arame, faz aquele gancho, né? Quando tinha ali o pino, né? Piada de época também, né? E aí o cara vai, coloca ali e fica tentando enganchar o pino e o filho que estava dentro. Mais pra direita, pai, mais pra esquerda, né? Uma boa piada. Boa piada. Cara, eu traduzi essa piada em inglês para um americano e que eu acho que é uma coisa universal, né? Todo mundo, em qualquer lugar do mundo, prende a chave do carro dentro. E aí você usa aquele arame para você puxar. O gancho não é uma invenção brasileira.
E os caras, eu contei umas 3 ou 4 vezes e ninguém ria, ninguém achava... Que loucura, né? Na boa, é engraçado, né? É boa. Né? E é muito traduzível. Sim. Né? Não é um jogo de palavra, uma coisa cultural, né? Porque o humor ele é muito cultural, Sim. né? Agora, tem Ele coisas é muito local. Né? Tem coisas que a gente acha que é universal e não são, né? É muito doido. Por exemplo, eu fui descobrir quando eu fui fazer show no Japão, lá com o Luiz França, que ele me levou e tal. E aí eu descobri uma coisa, não sei se era da região, enfim, até se tiver alguém aqui que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, né? Também vai que tô falando uma fake news aqui, mas eu lembro muito bem que, tipo, eu apontar as coisas para as pessoas, se tivesse uma loja, queria pedir alguma coisa. Ah, isso sem ser no palco, né? Isso no teu dia a dia lá no Japão. No dia a dia no Japão. Se eu apontasse alguma coisa, tipo assim, eu quero isso, só o apontar não significava nada. Não significava. Agora, se eu falasse Kore, que é aqui, aí isso significava alguma coisa. Então, o dedo sozinho, que pra mim, se eu falo, né? Assim, sei lá, água, tipo, né? Caneca. O cara tá mostrando uma caneca. Claramente eu tô direcionando. Você tá numa loja. Isso. Né? Só que, não, eu tinha que dizer Coré. Senão era nada. Era nada isso aqui. É muito louco, né? Portugal, por exemplo, Estados Unidos é muito semelhante também, né? Você chega num bar e fala... Tem Guaraná? Tem Coca-Cola? O cara fala, tem. Tem. Ok. Então me dá uma. O senhor não pediu? É verdade. Estados Unidos, assim, uma vez eu estava num hotel daqueles baixinhos, um motel, né? Sim. Que nos Estados Unidos tem outra conotação. E eu cheguei na recepção de manhã e falei, onde é que eu posso tomar café da manhã aqui em volta? O cara falou, tem um barzinho aqui atravessando a rua, você vai lá. E fui lá, tomei café. Quando eu voltei, que eu vim de lá para cá, eu vi que atrás de mim, na hora que eu perguntei, tinha lá um free breakfast, café da manhã grátis, com um café da manhã ali. Falei, por que você não me falou que tinha café da manhã aqui? Ele falou, não, porque o senhor perguntou onde é que você pode tomar café da manhã aqui em volta. Nossa. Sim, verdade. Qualquer pessoa falaria, você pode tomar aqui em volta, mas atrás do senhor tem um café da manhã que a gente serve aqui grátis. Nossa. Pergunta o que responde. É verdade. Aliás, responde o que você pergunta. Nossa. Né, cara, é muito... Né? Por outro lado, eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, uma vez eu fui com a minha avó. E aí a moça chegou assim, ela tava oferecendo água com garrafa, a garçonete chegava, né? Chegou no restaurante, aí, bottle water? Aí a minha avó olhou assim, não, minha filha, obrigada. Português. Não, minha filha, obrigada. A moça entendeu e foi embora. E a gente, vó, a senhora pode falar não. Ela falou, não foi embora. Tá resolvido. Bom, ela devia ser brasileira, a moça, né? Não, mas é porque ela entendeu que era uma senhora. Acho que ela entendeu, era uma senhora. Ela fez uma cara de não, minha filha, obrigada. Obrigada. Já deu pra ver, né? Pior se fosse, não, obrigada. Aí não, minha filha, obrigada. Não, obrigada. Obrigada. Não quero não. Aí é complicado. Mas é porque, no caso, minha avó já fala assim, cara, já tô no meu alto dos meus 80 e poucos anos aqui, cara. Ela que me entenda, pô, não vai ser eu que vou. Não, e tem gente que acha que você, numa outra língua, falando devagar, a pessoa vai entender, né? Teve um amigo meu que eu estava em Nova York e não falava uma palavra de inglês. Ele falou, você vai ver só como não precisa falar inglês aqui para você conseguir as coisas. Beleza, chegou num lugar onde vendia frios, né, laticínio, olhou para um queijo e falou, corta. Aí o cara, what? O cara, corta. Corta. Eu falei, esse cara não vai. Você pode escrever, corta. Não vai. Aí ele, corta. O cara, falou, viu? Como é que o cara, porra, velho, depois de 10 minutos, fazer assim, apontar pro negócio, fazer. Isso é muito... Não, engraçado, né? Eu viajei muito pouco, né? Eu só tive a oportunidade de viajar, assim, pra fora depois de casado, mais velho. Mas eu jogava, por exemplo, inglês. Aprendi inglês estudando, mas fiz cursinho, joguei videogame, tem muito inglês, né? Ainda mais antigamente os jogos não vinham em português. Então, assim, eu me considerava um cara que... Cara, assim... Me viro, né? Me viro, mas assim, o listening é sempre mais difícil, né? Você ouvir é sempre mais complicado. Mas eu falei assim, acho que eu posso ir, não é como se eu fosse me complicar, né? Saio do aeroporto, aí eu pego o carro, porque eu fui pra casa, meus tios moravam nos Estados Unidos, né? E aí então tinha um trajeto de eu alugar o carro, pegar uma estrada e ir pra casa deles. Então saio do aeroporto, primeira coisa, não tava no país, primeira experiência, fora.
aeroporto, pego o carro ali, já estava alugado, e tô andando, daqui a pouco eu bate a fome numa estrada, né? Já estava 2 horas, resolvo parar no lugar. Então vai ser minha primeira interação, né? Aham. Oficial com um norte-americano, presumo, né? Mas até que foi, porque quando normalmente você vai pra Flórida, o mais fácil é você falar, né? Tem mais brasileiro. Mais brasileiro, né? Tem até americano em Miami, né? Pois é. Né? Não, quando o pessoal fala do Oiapoque ao Chuí, tinha que ser do Orlando ao Chuí, né? O Brasil, né? É, exatamente. Mas aí eu fui, né? Fui pedir. Aí eu consegui pedir, eu olhei ali, né? Menu e tal. Aí Falei, você pensou, pô, fala inglês, né? falei e tal, ok. Pedi, ok, beleza. Pedi, a pessoa entendeu. Eis que a mulher falou assim, Zerol? Aí eu falei, putz, vou falar aquele sorry. Sabe aquele famoso Sei. sorry? Sei. Aí, Zerol? Isso é tudo, né? E eu, gente, eu não tava entendendo. Zerol? Eu, Zerol? O que é Zerol, gente? É Foi botar zero na de... pipa, né? Aquele Zerol. vidro Opa, Zerol. Então é de graça, Zerol? Zerol? Zerol. E eu não tinha entendido. Aí a mulher ficou irritada. Sei. Is that everything? Aí eu, is that all? Aí eu rindo, eu assim, is that all? E ela achando menor graça. Não, mas tem uma galera que leva super de boa lá, que vê que você não fala e tal, mas tem um pessoal que parece até que às vezes faz de propósito, assim. Sim, ali foi a primeira, eu falei, ok, peraí, não sei se... Mas aí você falou, era o is that all, só que também ela não tinha como saber que eu também não sabia, ela ia falar... Não, ela falou como ela fala normalmente, como a gente, né? Imagina a gente, o cara que não tá aprendendo português e a gente vai falar aqui, né? A gente fala de um jeito, corta a palavra, bota gíria. Mas a culpa foi minha, não fala estar, fala tá. Mas a culpa foi minha, eu já cheguei cheio de banca, né? Pedindo lá, eu quero... A culpa foi sua nada, pô. Eu podia ter começado, good morning. Good morning. Good morning. Sandwich, corta. Corta. Aí eu ia conseguir. Rola muito isso. Aí negócio de língua é muito louco, cara. Agora eu tenho Ter línguas, né? Os países terem línguas diferentes, né? Essa é uma coisa que eu ainda sofro, porque surge muita oportunidade do pessoal falar assim, você gostaria de traduzir o seu conteúdo, que hoje em dia tem muito isso, né? Sim. Tipo de oferta, né? Agora nem quero entrar no vespeiro da tradução por IA, nem isso, mas antigamente já tinha o serviço que muita gente fazia de serviço de localização. Então, porque o YouTube tem faixa de áudio, né? Então, às vezes vem empresas, por exemplo, me oferecerem pro meu canal um serviço de... É dublagem, né? Seria dublagem, né? Tipo, se o cara vai fazer em inglês para o meu conteúdo ser... O meu vídeo tá lá, é dublagem em inglês, né? Então, oferecendo esse serviço de dublagem. E eu falo assim, cara... Às vezes é aquela tradução meio voice-over, né? Que fica por cima com o original baixinho. Sim. Né? Mas eu sempre neguei, porque eu falei, cara, vocês não estão entendendo. Vocês não vão traduzir o trocadilho. Porque não tem como, né, cara? Isso aí, meu Deus do céu, né? Não, é impossível. Vocês vão adaptar, vocês vão ter que reescrever. Não, e o humor já é difícil, né? É. Eu sempre falei pro meu pai, você podia fazer humor no mundo inteiro. Ele falou, não, o que eu faço é muito, muito brasileiro. E você vê muito stand-up americano, que mesmo com legenda você não entende. Verdade. Porque faz parte da cultura, faz parte de alguma celebridade, algum acontecimento local, né? O humor, ele é muito... Tem muito a ver com a cultura do lugar, e né? fora como te vem, né? Pega o Rafinha Bastos agora, né? Que tava... Pô, o Rafinha Bastos fez sucesso no Brasil. Aí foi para os Estados Unidos. Zero a história toda. Zero. Exatamente. É começar... E aí, hoje... Tá lá, super bem. Não, e é bom, né? O stand-up dele em inglês é bom, né? Isso, só que é outro stand-up. Exatamente. Ele até consegue pegar uma piada ou outra. Sim, não, mas é outra coisa. Mas cara. ele é o latino, né? O brasileiro fazendo. É outra perspectiva. Total. É como vem. Não adianta ele querer meter a banca de que, como ele era visto no Brasil, achar que ele consegue transportar. Porque... Não, mesmo porque aqui ele já tinha um nome, ele, logicamente começou, né? E conseguiu conquistar um nome, você conquista uma galera, você conquista um público, já te conhece, que já, né? Você vai começar do zero num país onde ninguém faz ideia de quem você seja, não conhece tanto a cultura brasileira, né? E é muito bom, cara. O stand-up dele em inglês, sinceramente, eu não vou dizer que seja melhor do que aqui, mas Eu acho que tem um glamour também. Eu gosto muito. Pau a pau, eu assim, acho muito bom. Eu acho muito bom. E eu acho que, pelo menos, eu vibro. Porque aí,
parece um pouquinho meio que tipo... Sabe quando você liga a TV, sei lá, vai que tá passando em época de Olimpíada, aí do nada tá passando um jogo de badminton. Nunca viu badminton. Você falava de badminton no show, eu Sim. lembro. Pois é. E quando você falou de Olimpíada, eu falei, ele vai falar badminton. Não, mas eu quero dizer o seguinte, não é nem o ponto do badminton em si, mas é porque veio na minha cabeça... É um esporte muito... Isso. Que é aquele tênis com peteca, né? Isso, peteca gourmet, né? Exatamente. Peteca reborn, os DJ reborn. Exatamente. E aí, você tá vendo, do nada você se vê na TV, badminton, Brasil e Bulgária. Tu vai torcer pro Brasil. não tem como, você vai olhar e falar, caraca, vai Brasil, Brasil. Já fica puto. Aí o cara... E aí você fica triste. Pô, tu nem conhecia o cara, mas é Brasil. Então, assim, eu acho que tem isso no stand-up do Rafinha também. A gente chama e fala, é Brasil, isso aí. O cara tá, né? É isso, representando. Nossa voz, né? A nossa, né? É muito legal. Eu acho que isso é bonito, é bonito. São poucos momentos que o Brasil se une, né? Que é quando... quando tem um... Por exemplo, gringo xingando brasileiro. Já, na rede social, né? Você já toma as dores, né? Não, aí você pode ser esquerda, direita, vai todo mundo direcionar, cara. Exatamente. O que esse cara pensa que pra tá, né? Aqui é Brasil, aqui é a terra do meme, né? Vamos devolver. A gente tá precisando mais disso pro Brasil se unir, cara. É verdade, cara. Vamos arrumar um jeito de contratar gringos para ficar, né, para fazer uma maratona de falando mal da gente, pra gente poder, né? E aí os políticos da gente ficam batendo nele. É isso aí, vai, senador, vai lá. Depende, tem uns que querem ferrar a gente, né? É verdade. Não, normalmente é isso, né? Que estão lá para pois é. Para ferrar a gente, né? Muito. Um espírito patriótico, realmente. Nós não vamos nem entrar nessa. Não, é só uma comédia, galera. Mas já entendeu. Você que tá vendo aqui já entendeu. Então, dito esse assunto, corta pro próximo. Né? Cara, eu lembro de uma piada sua que era assim, pô, Marcos, que legal, cara. Continua fazendo stand-by? Né? Aí você continua, é assim, ó. Uma luzinha piscando aqui. Não era isso? Exatamente. Essas eram as piadas que vinham junto da explicação do que é stand-up, né? Hoje em dia, curiosamente, eu refiz essa piada 2 meses atrás, porque eu tô fazendo um show novo. Mas assim, não é um show, não é o meu show principal hoje em dia, mas eu tenho... Como eu tô fazendo lá no Rio de Janeiro o Da Vinci Comedy, eu tô fazendo a curadoria de que é um espaço, que é um restaurante, que a gente montou um espaço de comedy. E aí eu faço a curadoria lá, então, além dos meus shows, né, a gente produz show de outras pessoas. E aí acaba que eu faço muito show lá. Então as pessoas acabam voltando e assistindo. Pra assistir o mesmo show... você tem que... Né? Então hoje eu tô fazendo lá 4 shows diferentes, né? E um desses shows, pra, vamos dizer assim, preencher a agenda, é um show que eu faço chamado Desenterrando Piadas. E esse show Desenterrando Piadas, ele é assim, eu pego 18 anos de stand-up e vou pescando, além dos melhores momentos, eu pego outras piadas que eu nunca tive coragem e eu vou e tento trazer de volta, como se fossem piadas que nunca tiveram um lugar ao sol, né? E agora eu tô trazendo. E aí é legal que é piada com comentários do diretor. Porque eu faço a piada e eu tenho que dar o disclaimer, igual quando passa no Viva. Essa novela representa, né, retrato da sociedade como é. E aí ele explica, né? E tem que explicar, né? Mostrar isso ajuda a gente a montar um futuro melhor. Sempre tem essas coisas, né? Tudo porque vai chegar alguém ali numa piada nos anos 90 e vai falar, boiola, por exemplo. Então, assim, esta é uma novela racista, isso. Mas é porque antigamente a gente podia meter o pau em preto, que não tinha problema nenhum. É isso. Né? E a gente quer mostrar pra você, olha como era ruim, né? Exatamente. Tipo, né? Então tem esse... Imagina o programa do meu pai, aquele personagem Nazareno. Esse é um personagem escroto, machista pra cacete, que degrada a mulher, mas olha, pode ver porque é engraçado. Pode ver isso. No final das coisas, você tá dizendo assim, olha, galera, então tá aí a solução, né? Basta dizer assim, não, gente, olha só, eu só nasci na época errada. Né? Mas é isso. Então aí eu conto algumas piadas e aí eu falo, galera, só pra deixar claro, esta piada eu fiz em tal ano. Mas é muito louco, né, cara? Que aí mesmo assim, e eu não vou nem vou entrar. Se eu não entrei em juízo de valor na parte da política, eu não vou entrar em juízo de valor nessa também. Mas é muito louco que tem piada que a gente conta, as pessoas sabem que vamos lá, não é... Já passamos, vamos virar a página, vamos evoluir. Mas você conta
E a galera ri. E entende o valor da graça daquilo. Ela não é que reproduza, tudo bem, você não vai sair contando pra todo mundo. Você dando contexto, tem coisa que a piada não é porque é o estereótipo, seja sei lá, da loura, do gay, do negro, o ponto não é esse, mas tem coisa que você vai contar que você fala assim, cara, essa piada é bem construída. A gente só precisa trocar o estereótipo, né? Sim. O problema é que a gente não consegue. Você imagina, piada de português. Pô, tu vai trocar... Quem é o novo burro? Quem é que você pode... Não, e assim, tudo leva à construção, né? Tudo leva a ser o personagem que tem que ser. Sim. Então, se você troca, realmente não... Sim, mas a piada ali, você fala assim, cara, que piada bem construída, Sim, né? Porque sim. é legal a zombaria de você pegar uma coisa... A própria piada do carro, né, que você falou... A premissa é essa, né? Alguém fazendo uma coisa estúpida. Se ela enriquece se for uma piada por exemplo, Eu me lembro agora você falando, eu acho que essa piada era de português. É bem provável que seja. Né? Eu acho que era de português. É isso. Né? Eu até queria que as pessoas nos comentários dissessem aí quem seria hoje, quem poderia? Qual seria... O novo burro, né? Quem poderia ser o novo burro que não vai atingir ninguém? Difícil, né? Porque, cara, se você vai pegar um estereótipo, um personagem, né, que vira a nova loura, o novo português, você vai ter que jogar isso na conta de alguém. Não, você vai ofender alguém. Você vai ofender alguém. E dependendo da ofensa, vai virar militância. Se você falar assim, então beleza, pega o terraplanista, fala, militou, já tá querendo... Exatamente. Né? Já é de esquerda. Já é isso. Então, sei lá, o pai de bebê reborn, não, tá ofendendo as pessoas que levam, porque o cara pode falar assim, não, mas isso aqui tem um suporte psicológico para alguns grupos. Acabou, não tem. Então vamos ofender quem? Vamos ofender, sei lá, os marcianos. Não tem marciano. Então, ninguém sabe como são os marcianos. Pois né? Qual é a personalidade de um marciano? É burro, vai que é burro. Não sei, é difícil. Exatamente. A piada de salão perdeu isso, né? Porque como é que a gente transfere, né? E é um tipo de humor que muita gente fala, pô, teu pai, os Trapalhões seriam cancelados hoje, né? Com aquele tipo de humor, sim. Mas com a genialidade deles, eles iriam... É uma coisa que eu sempre falo, você que está me assistindo agora, que vê sempre, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é sempre um exemplo que eu dou aqui. Meu pai, quando começou no humor, a fazer teatro, né? Nos anos 50, ali meados dos anos 50, aí não podia falar palavrão. Você falar palavrão no palco era um sacrilégio, assim. Tinha gente que levantava e ia embora, teu show ia ser um fracasso. Você não podia falar palavrão. O que ele fazia? Não falava palavrão. Sim. Simples, né? Aí veio o boom aí da liberdade, com Woodstock, Beatles, aquela coisa toda. Começou a galera a falar palavrão. Viu? A Gildo Ribeiro, né, com a Rogéria, fazia um show, era, nossa senhora, era, porra, cada frase tinha 2 palavrões. E a galera começou a querer palavrão. Então, quando você fazia um show muito limpo, falava, porra, não, cara, tá muito caretão. Tanto que o Zé Vasconcelos, o precursor do One Man Show no Brasil, um grande comediante, se deu meio mal porque ele se recusava a falar palavrão. E virou uma coisa careta. Virava um show caretão. E ele parou de bombar. Muito por isso. Pois é. Né? Engraçado que essas conversas, elas voltam, né? A gente ter esse papo hoje de novo. Cara. Pois é, então hoje em dia você tem que se adaptar. Então ele ia se adaptar. O Renato Aragão não ia chamar o Mussum de filhote de urubu. Simplesmente. Ia chamar de quê? Não sei. Aí é que não tá. Sei, voltou o negócio lá de marciano. Vai chamar de filhote de marciano? Pois é. Mas realmente mas é isso. Quando existe o talento, não importa. Você vai se achar ali. Vai se achar, vai se encontrar. E não adianta você querer fazer um retrato da pessoa pela época que ela viveu, porque, pô, é injusto. Você tem certeza absoluta que daqui a, sei lá, bom, daqui a 100 anos, vamos lá, imagina. Acho que todo mundo concorda. Eu como carne. Eu gosto do churrasco, eu cresci comendo carne. Mas, tipo assim, você é um argumentozinho A mais B, acho que todo mundo concordar que, tipo assim, ninguém aqui é fã de fazer boi sofrer, né? Ou tem alguém que não, pô,
sei lá, todo mundo, não, pô... Não, acho legal, acho legal. Acho legal, você consegue argumentar os motivos pelos quais, aí pode entrar o argumento da, sei lá, da alimentação, da economia, do nutriente, que é importante, da O forma... próprio paladar, né? O prazer de se comer, né? Sim, você pode argumentar muitas coisas, mas uma coisa é certa, né? Eu consigo concordar quando o vegano chega e fala, né? Não, mas tá maltratando aqui. Concordo, beleza. Pode ser que daqui a 100 anos a gente evolua para um lado que, se tiver 100 anos, né? Que é do jeito que tá, a gente É do jeito que tá, né? A humanidade... Mas talvez o comer carne seja tão execrável quanto antigas condutas. Exatamente. E aí, daqui a pouco, imagina, a gente aqui, aí o cara vai pegar assim, pô, vou pegar o conteúdo lá do Niso, do Max... Puta, mas esses caras eram carnívoros. Não dá, né? Aí joga tudo fora do que você fez porque você tá imerso dentro de uma cultura. Cara, eu já vi um boi ser abatido. É uma das coisas mais execráveis que você possa imaginar. Tanto que eu fiquei, cara, 15 minutos sem comer carne. Naquele dia, à noite eu jantei e comi um bife. Você seria cancelado em 2090 por essa piada. Exatamente. Mas, cara, é uma coisa horrorosa. Mas não vamos entrar em detalhes aqui. Tá bom, melhor não. Deixa... Melhor não. Corta. Não corta. Não corta. Se eu for descrever aqui, o algoritmo não vai entregar. Não corta, não corta. É que nem quando você parar pra pensar que você come coração de galinha, né? Lembrar que cada coração... É de uma galinha, né? De uma galinha. Bom, eu não gosto de coração de galinha, mas mesmo assim, se eu gostasse, comeria. Pois é isso, a sociedade vai entender. Eu acho que a sociedade ela vai evoluindo e vai entendendo, vai mudando a pauta, né? Vai pra uma, beleza, acertamos isso aqui. Pra onde agora a gente tem que reclamar, né? Agora é bizarro comer carne, né? Parando pra pensar assim, friamente, a gente mata um bicho e come, né? Isso é uma coisa que vem lá das cavernas, com toda certeza. Né? Sem dúvida. Não, sem dúvida. O instinto de sobrevivência que depois virou a comida, virou uma coisa gourmet, né? Você tem o prazer de comer. Né? Se não fosse isso, todo mundo, sei lá, certamente daria ração, jeito né? Daria como o pessoal brinca naquelas séries no espaço, né? Tem o pessoal comendo aquela ração ou a cápsula que vira outra coisa. Né? Exatamente. Mas não é, mas é isso, realmente é uma... a gente tá aqui pra sentir, né? É sensorial, a comida tem esse lado, né? Então, se fizerem uma carne, pô, igualzinha, feita de qualquer outra coisa... a gente vai comer, pô. Tranquilo. Né? Eu não sei se essa carne que eu tô comendo... É de verdade, né? eu não vi Ou do que é, né? Pois é. Dizem que é de vaca, né? Melhor acreditar, né? Pois é. Então, assim, eu já tô sendo enganado, tranquilamente, né? A gente tá falando de carne aqui, de comida, coisa doida, cara. Mas é porque você falou pra mim antes de começar. Falou assim... Não, isso aqui é um bate-papo. Não, a gente vai levando aqui. Vai levando. Com certeza temos bons cortes aqui. Não, alguns picanha, corta. Esse vai ser o nosso bordão aqui hoje, né? Tem algum canal de churrasco... Ia ser muito legal se tivesse um canal de churrasco, né? Que tivesse um canal de cortes, né? Ia ser muito legal, né? O cara tem o cara tem um canal de cortes, né? Mas qual é a temática? Churrasco. Churrasco, isso. Até Alcatra. Ou de censura também, né? Sim, verdade. Um canal de censura, né? Tudo que foi cortado passa naquele canal. Isso. Ou não passa, porque ele é um canal de cortes. Então ele... Exatamente. É um canal tudo preto, barra de cores, né? Que fica assim... Exatamente. E nessa hora que não pode regulamentar a internet, senão não pode ter esse canal. Pois é. Olha aí. Né? A gente tá indo por um caminho muito estranho, a gente tangencia... Gente, ó, o meu negócio é só trocadilho. Eu só fui pelo trocadilho. O corta aqui... Não, mas vamos falar de cantada. Dessas cantadas aí ruins, qual é a pior? Aí eu quero saber o seguinte. Qual é a classificação aqui? Como é que é a regra? Não, aqui tá liberado. Fala o que quiser. Fala o que quiser. Porque, o que acontece? Eu, quando estava fazendo as cantadas com a Luciana, uma regra era, por que eu podia fazer, e a gente podia dizer assim, cometer as maiores atrocidades no nível da cantada? Porque ela estava ali. Eu estava contando pra ela e ela era o termômetro. E ela me batia, ela me dava tapa. Jura? De verdade. Você apanhava da sua mulher? Apanhava. E aí, mas assim, claro... Né? Ela não ia me agredir, mas ela dava um tapa... Bom, assim. Porque quando eu falei no primeiro, ela fez assim. Eu falei, cara, não, pelo amor de Deus, dá um tapinha. Isso fazia parte fazia parte da mise-en-scène ali. Aí eu falei assim, não, se vai me bater, bate.
bate. Aí ela dava uns tapas bem dados, de ficar vermelha, cara. A galera gostava disso. E você também gostava, né? Pra falar, né? Gostava. Só não gostava quando ela queria variar, que ela falava assim, agora vamos... Não, tapa... Tem muito tapa. Aí um dia ela resolveu... Ela tava treinando boxe, aí ela pegou uma luva de boxe e quis dar um soco. Ela fez soco, não foi legal. Daqui a pouco spray de pimenta. Porra, vai por um caminho que... Não, uma vez ela pegou uma machadinha de brinquedo, de plástico, daquelas de criança, e ela ia fingir que ia bater na minha mão, só que bateu na aliança. Nossa Doeu senhora. muito, cara. Muito. Porque bateu no ossinho, sabe? Impacto. Sei. Nossa senhora. Mas a cantada... Perigo ela vir com um vibrador, olhar e falar. É o que o pessoal tá falando que é o pau reborn, né? Que é o de borracha. Eu acho que o bebê reborn é filho de uma boneca inflável, filho né? da boneca inflável. Porque, pô, de onde é que veio aquilo, Sim, né? cresce e vira manequim, né? Exatamente. Mas a pior cantada... Só pra complementar aqui, é um filho de uma boneca inflável com latino, né? Que aquela tá de cera, né? O latino agora é de plástico. É né? verdade. Porra, virou um homem... Cacete, o que é aquilo? Mas vamos lá, da pior cantada. Já que é aquela música, né? Do Renato Russo, cera... Só imaginação. Desculpa, eu tenho que desligar. Não tem que pedir desculpa. Eu tenho que desligar a chave. Não tem que desligar a pedir chave. desculpa. A cabeça fica aqui. Sabe que isso é cultural. Existe o termo com perdão do trocadilho. Por que o perdão? Você faz o trocadilho e pede desculpa, né? Pois é cultural. A gente... Porque é considerado um humor Não, dito chulo. Tá certo, eu não vou mais pedir desculpa, não. Vocês que têm que pedir desculpa se ficarem incomodados. Só tô cantando um trocadilho, uma coisa leve, pelo amor de Deus. Você que tem que pedir desculpa, o cara vai culpa. Isso. Aí, pronto, perfeito. É isso. Então, cantada. A cabeça tem que tomar cuidado, né? Que senão... A cantada a mais chula. Mais chula. Não, posso ir fazendo um levante? Porque, fica à vontade, cara. Eu tenho vergonha de começar com ela. Não, fica à vontade. Vamos esquentando a plateia. Vamos fazer o oba. Isso, porque tem cantada que é, tipo assim, você pode fazer assim, bonitinha, né? Tipo, se branco fosse paixão e preto fosse carinho, o que eu sinto por você seria xadrezinho. Dá pra contar, é bonitinho. Não vai conseguir nada com a pessoa, mas beleza. Pode Quem contar. sabe? Ou às vezes dá, né? É tipo o Titanic, pra quebrar gelo, né? Você pode fazer. E aí essa na época ia ser cancelado, né? Há 100 anos atrás. Se você fizesse em 1912, não ia pegar você bem. Viu? Humor é tragédia mais tempo, muitas vezes, né? Mas às vezes não. Agora, pode fazer assim, me chama de Receita Federal e se declara pra mim. Também já dá pra dar maneirando. Já deu um upgrade, né? Aí você pode, de repente, ir pra uma coisa um pouquinho assim... Meu pau tá morto, minhas bolas tão de luto. Me empreste teu buraco pra enterrar o meu defunto. Bonito. É bonito, né? Bonito, cara. Poético, não, né? tem o seu... Né? Né? Tem. É triste, né? Porque você tá dizendo que teu pau tá morto. Tipo, você já começou dizendo... Não, e é bom que você já começa meio que avisando uma coisa que pode vir a acontecer, então você já prepara... Tem né? aquele vamos brincar de vampiro, você me dá um chupão, te meto a estaca. Isso é bom também. Agora, teve uma, cara, que eu fiz uma vez e não deu certo, não entendo por quê. Virei pra ela e falei, gosta de churrasco? Ela gosta. Então vira de costas que eu vou entupir teu cu de carne. Não sei por que ela não gostou. Por que não deu certo, gente? Tomei um tapa na cara. Que absurdo, gente. Falei, deve ser BDSM, só pode ser. Vai que é vegana aí, tá sofrendo. Como é que seria a versão vegana dessa cantada, né? Você quer ficar só ou quer ficar já comigo? Você quer só já? Não sei, foi horrível, desculpa. Não, já sei. Você quer... Não, peraí. Quinoa, que é nua. Dá pra fazer alguma coisa de quinoa. Você já quer fazer o trocadilho na cantada, né? Claro, pô. Não, tô tentando aqui criar mais um pra botar no meu livro depois, pô, pra trazer o volume 2. Não, mas é porque... Nossa, é difícil, né? Não, assim agora realmente eu sou... Sabe, assim, você é vegana? Sou assim, mas bem que eu queria ver a vaca mugir. Tipo, alguma coisa assim horrível, né? Essa aí tem que elaborar um pouco mais. Pensa aí, você me manda um zap. Sim. Então a gente vai... eu não tô mais na carreira de cantada, eu tô mais no trocadilho. Então a gente vai aperfeiçoando. Você gosta de carne? Gosto, prazer, sou o Mr. Alcatra. Cara, essa é boa. Essa é boa. E você vê que botou o trocadilho. Botou. Né? Tem mais cantada? Deixa eu ver se tem.
quer fazer um sorvete, pega no meu cascão e lambe minhas bolas. Horrível. Caralho. Vamos mudar de assunto? Tem uma também pra encerrar aqui. Te conheço de algum lugar. Já teve presa? Não. Mas... Já teve presa na cadeia? Você já teve? Teve presa? Não, mas... mas... Tipo, te conheci na penitenciária, acho que eu te vi Apaga essa. mas é que eu tentei entender. Não, é que eu achei que era tipo... Não, é que eu agora eu entendi. É porque eu tava... Você vê um humor inteligente. Depois eu tive... Um humor britânico, um humor fino. É que eu achei que você fosse tipo assim, seu pai é mecânico, sabe aquela? Seu pai é mecânico, aí eu tava esperando uma resposta. Sei. Tem, você sabe, você conhece essa? Seu pai é mecânico? Aí faz a escada. Não. É porque eu te achei uma graxinha. Ah, que fofo. Entendeu? Tem essas. Entendeu? Cara, tem uma piada que eu conto no show que eu acho muito inteligente. Tanto que, assim, eu tenho que contar 3 vezes pro público rir. É muito bom isso. Que é assim, o cara tá passando numa praça, aí tem uma estátua. Ele fala, passo aqui todo dia, te vejo aqui parada, quem é você? Aí ela fala, sou uma estalta. Ele falou, não, mas não é estalta. O certo é estátua. E ela pergunta, e o senhor, o que faz da vida? Ele falou, sou um corretor de imóveis. Amei. Muito boa, né? É muito boa. Muito boa. Agora ninguém ri, fica todo mundo assim. Falo, bom, vou quebrar uma regra e vou explicar a piada, né? Comediante não pode explicar a piada, né? Aí conto de novo. Falo, o cara chegou, tinha uma estátua, a estátua tá ali parada, né? A estátua fica ali parada, né? Ah, quem é você? Sou uma estalta? Não é estalto, certa é estátua. Vou te corrigir. Não é estalta, é estátua. Te corrigir, tá? Cara, e mesmo assim não ri. Assim. E aí tem que contar uma terceira vez com mais detalhes, que já fica a piada em cima da piada. Eu quero saber o seguinte, nos comentários quero ver o pessoal que seja honesto. Quem entendeu de primeira? Não, porque eu fiz assim, já fiz como eu faço no show. Contei a primeira, ninguém ri. Quero ver. Contei a segunda, dando mais, né? Sim. Né? Contei a terceira... Uma vez aconteceu comigo tem uma... Ah lá, o pessoal tá debatendo ali, É. A produção tá debatendo ali atrás, ó. Tá vendo? Tem uma que é assim... Não, é tão boa que é tão inteligente que as pessoas demoram a entender. Eu gosto muito de uma que eu vi assim também, que era... Isso eu vi como se fosse uma tirinha, né? Várias pessoas assim, são a samambaia, tá embaixo, corretores de plantão. É na mesma pegada. É na mesma pegada. Eu demorei 2 segundos, você vê? Né? É isso. Isso é muito, essas coisas de corretor eu gosto muito. Mas você tem problema de acontecer tipo, com corretor? Tipo, pra mim, o trocar pai por pau, às vezes... Não, teve uma amiga minha que falou, nossa, que saudade do teu pau. E o U fica do lado do I, né? No teclado, né? Nossa. E o corretor não tem como distinguir o que você quer falar. Uma palavra, as 2 palavras existem. Uma vez a Luciana falou isso, que saudade do teu pau. Aí ela embaixo, desculpa, foi o corretor. Ela tava com saudade do meu pai. Aham. E desculpa, foi o corretor. Deve ter pensado assim, tem algum corretor de imóveis vendendo, ali? Né? Tem algum... Desculpa, foi o corretor. Ele tá com saudade do seu pau. Eu emprestei para ele, pedir para ele digitar? Sim. O corretor de imóvel. Porra, é muita explicação. Não. Eu fiz uma piada que a gente tem um quadro que, inclusive, a gente tá voltando agora, que é o Jornal Castro Brothers, lá no canal, né? Que é um quadro que eu amo muito fazer, explicando aqui como é que funciona. É um telejornal, né? Que as pessoas não sabem o que vai estar no teleprompter. Então, tem que ler o que está ali no teleprompter e manter a seriedade, né? Então, só que tem algumas notícias que são bem complicadas mesmo. E uma das notícias que teve no último episódio foi... Aí, inclusive, depois eu vou pedir para fazer um merchan aqui, porque esse episódio, a gente fez esse episódio, só que é muito caro e agora a gente está fazendo um financiamento coletivo para poder voltar. Então, eu vou falar em breve. Posso falar? Pode falar agora, Tá bom, se quiser. Mas eu quero primeiro falar a piada, porque a notícia... Lembrando mais uma vez, sou muito ruim de contar a história, eu falei lá no início, então talvez eu erre aqui os detalhes, porque a notícia não ficou totalmente na minha cabeça. Mas era tipo como se fosse assim, atentado ao pudor na praia, né?
um americano, né, estava lá fazendo exercícios, né, ou um turista estava andando na praia e viu um brasileiro fazendo exercícios ali, ele tinha um físico muito bonito, e o americano perguntou, né, que dica ele poderia dar para ele ter um físico tão bonito. E aí ele para de fazer exercício e fala, se dedique. Aí o cara baixou a calça dele e foi preso ao tentador ao pudor. See the dick. Sim, Exatamente. isso aí a pessoa tem que dominar um pouquinho Exatamente, foi a essa. língua. Isso, todo mundo né? foi assim, se dedique. Aí todo mundo, aí cada um foi... Aí esse delay eu gosto É muito. muito bom. Eu Quando amo, dá aquele eu delay amo. e vai não crescendo. O público vai Né, rindo. Né? E como a gente tem que manter a seriedade nesse quadro, né? Então dá pra clicar, a gente fica só no olhinho de canto de olho vendo. Um pegou, o outro pegou, o outro pegou. Aí tem gente que não. Não, e não pega, e passa, e é muito bom. Esse Que não pega e nem vê o dick, né? Não pega e não vê. Pega, não vê. Né? Tá tudo bom. O pior é pegar e ver, né? Vê e pegar, no Ver e caso. pegar. Ó, Tem esse no escuro, pega. Então, Nossa, nem sabia que tava aqui. Você que não entendeu, vai lá no seu site preferido de pesquisa. Isso, procura lá, See the Dick. Ou então fala no hoje em dia dá pra falar tem o tradutor, né? O problema é tu falar, né? Se dedique. Aí abre o Google Imagem e tu, não quero. Não quero ver. Não quero ver. Não quero ver. Não. Então, cuidado com o que você vai pedir. Então, aproveitando, vou falar aqui. Nossa, a primeira coisa, esse estúdio aqui é maravilhoso. Eu acabei de olhar pra procurar a câmera certa pra falar aqui. Pô, são 5, né, velho? Não, aquela câmera tá se movendo. Tem um trilho que ele fica ininterrupto, né? Gente, parabéns. Cara, isso nem no Projac eu vi isso aqui. Parabéns. Eu vi o quarto da macumba do Projac, eu vi o quarto onde faz sacrifícios humanos no Projac, mas essa câmera eu não vi. Não, é maravilhoso. Não, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para essa infraestrutura maravilhosa. Parabéns. Inclusive, a você que está nos assistindo, se você quer fazer conteúdo ou já faz, vem aqui para o Plugado, aqui na Vila Leopoldina, em São Paulo. Uma estrutura espetacular, uma equipe de finalização também muito competente. Esse é o lugar. Sim, maravilhoso. E qual? Eu vou falar pra essa. Olha ali agora, que até viu o vermelhinho do stand-by. Tá ali pra mim. Tá? Ó, pessoal, é o seguinte. Se vocês não conhecem o jornal que a gente fez no canal Castro Brothers, entrem em jornalcastrobrothers.com.br, porque a gente fez mais de 70 episódios. Tá? E a gente tá querendo voltar. O problema é que é uma estrutura cara, porque a gente faz mesmo um telejornal, né? Tem um fundo em chroma key, tem uma edição, tem um teleprompter, a gente tem uma equipe de roteiro que também trabalha para fazer isso. Então, assim, não é um projeto que a gente tem patrocinador, então é um projeto totalmente independente. E as pessoas pediram muito para voltar e a gente tá querendo voltar e fazer uma temporada. Então, falar para você, se você quiser que o jornal volte, dá para você apoiar, tá bom? O conteúdo, quando sair, vai ser totalmente gratuito, mas as pessoas, ao apoiarem, podem ter benefícios, como assistir a conteúdos exclusivos, podem participar das reuniões de roteiro, você pode até ter uma notícia criada sobre você pode participar do jornal dependendo do valor do apoio. Então, se você gosta do projeto ou não conhece ainda e quiser conhecer, jornalcastrobrothers.com.br, vou ficar muito feliz de você aparecer lá e pelo menos deixar uma mensagem, tá bom? Obrigado, que legal, valeu, cara. Valeu. Show. Agora vem cá, falando em Castro Brothers, quem veio primeiro, o Castro Brothers ou o TC? O Castro Brothers veio porque quando eu comecei a fazer os vídeos, meu canal era Marcos Castro primeiro, porque era um lugar para eu postar stand-up. Era isso, primeiro, né? Porque eu queria poder... Todo mundo fazia isso no início, né? Pegava a gravação de show e postava, né? Mas só que antigamente era uma qualidade... Lembra aquelas Tech Pix que a gente gravava aquela... porque não tinha celular com câmera. Nada. Era uma gravação horrorosa. E tá tudo bem. E celular com câmera era cafona, lembra? Você tem um celular com câmera, era uma coisa... Eu usava meio emergente, né? Celular com câmera, aquela qualidade também. Não, era horrível. Eu usava aquelas câmeras Cybershot, né? Não, primeiro eu usava aquela câmera... Tinha uma câmerazinha Olympus, que era aquela piquititinha e gravava. Depois eu cheguei a pegar uma filmadora que era em fita mini DV. Era mini DV, era tipo um VHSzinho desse tamanho. Quer dizer, acho que foi o contrário. Tinha que ter ilha pra você editar, né, velho? Primeiro era a minha fita mini... Primeiro foi fita mini DV. Depois eu fui pro... Aí a câmerazinha já tinha cartão SD. Aí já evoluiu. Mas eu postava esses meus stand-ups lá, né? E áudio horroroso, mas tá lá, legal, a galera tava assistindo. Quem entendia as partes, né? Tava gostando. E em um determinado momento,
Lembra quando eu falei que, poxa, eu queria ter um espaço para poder fazer os meus stand-ups com temática, por exemplo, de videogame. Aí a senhora do Mário vai perguntar que Mário, eu ia, né? Então eu não queria que acontecesse isso. Então eu comecei a ver um movimento, né? Que eu tinha visto na época o Felipe Neto, o Cauê Moura, tinha a Kéfera, tinha o falecido PC Siqueira, fazendo esse formato do vlog, que é, né, a câmera e a galera cortando, né? E eu vi aquilo e falei, cara, eu acho que eu, né, como um bom nerd, que eu já editava vídeo e tudo mais pra mim, né? Falei, cara, acho que eu consigo fazer isso aqui, né? E aí teve a oportunidade que o Gigante Léo, eu acho que ele tinha ido para os Estados Unidos, eu já conheci, e aí ele trouxe uma câmera, uma Canon, assim, que já a primeirinha daquelas lá, que era T2i, sabe, uma coisinha, mas era a primeira que já tinha uma qualidade um pouquinho melhor. E aí ele falou, quer rachar, cara? Eu vou comprar aqui, aí a gente grava e tudo mais. Acabou que depois eu comprei a parte dele, né? Porque ele não quis levar pra frente. E aí eu comecei a postar piada de stand-up, só que no ritmo do Sem ser corte. no palco, com aquela ediçãozinha. É. E eu fazia o timing da piada. E aí eu fiz o seguinte: eu fiz. E se, na hora que for a risada, eu corto a câmera? Eu mudo de cena, sabe? Essa foi a minha estratégia de edição. E deu muito certo, a galera começou a gostar, começou a assistir, e era uma forma de eu testar piada num lugar antes. E aí a galera falava, cara, gostei desse aqui, nossa, isso achei sem graça, e eu consegui evoluir. Comecei a gravar vídeo, e chegou um momento que o vídeo começou a dar mais certo que o stand-up, Sim. aí eu comecei a focar. E aí foi nessa que surgiu o vídeo das piadas ruins, tudo isso em 2011, tá? Uma janela de pouquíssimos meses. Aí fiz as piadas ruins, fiz as cantadas ruins, aí eu chamei meu irmão também pra participar. Que eu Aí fiz que virou, que foi ideia de Castro Brothers. porque foi o quadro quando a gente fez, que era um joystick com violão, que... Seu pai que perdoe, mas eram paródias, né? Você vê, você tá com o estilo de humor que meu pai adorava, né? Olha aí, olha. Né? Mas eram paródias, mas eram paródias nichadas pra videogame. Aí a galera gostava, porque mexia... A paródia tem seu valor, como o É, trocadilho tem com também. certeza, cara. com certeza. É um estilo. Mas o que pegou ali não era que... As pessoas nem sabiam que era paródia, porque, por exemplo, a gente pegava músicas em 2011 pra uma molecada que acabava assistindo. Eu pegava referência dos videogames que eu cresci jogando, que foi... Eu cresci, assim... Atari, Master System, né? O Nintendinho, Mega Drive. Eu fui dali, né? Final dos 80 pro 90. E em 2010, 2012, já se poderia botar um sentimento de nostalgia, digamos assim. Eu cresci com aquilo, eu poderia colocar para aquilo, né? Então a gente brincou, eu falava daqueles jogos. Só que eu pegava músicas de MPB. E aí eu peguei Aquarela, do Toquinho. O pessoal não conhecia. Não conhecia. Eu peguei Sina, do Djavan. Muita gente falou que não conhecia Sina, do Djavan. E foi ouvir depois o Djavan tocando. Falou... Ah, era uma paródia. Eu falei, pô, que bom, cara. Então teve pessoas que acharam que... Que eram músicas originais. Não, e que eu tinha capacidade de composição de um nível de Djavan. Poxa, obrigado. Que bom, né? Mas em nenhum momento eu disse que era minha, era paródia. Tava deixando claro lá, a música original, a letra original. Mas aí a galera gostou muito. E aí acabou que esse meio que foi o caminho, né? Da música com as nerdices, né? De games. E aí eu e meu irmão, principalmente, a Luciana também, né? Mas esse quadro foi tomando forma para o nome Castro Brothers, né? Foi quando a gente acabou criando um outro canal que não era esse, porque esse meu, que era Marcos Castro, é o que virou Castro Brothers hoje, que é o canal onde tem o UTC. Só que a gente chegou a criar um segundo canal, aí lá a gente começou a fazer umas outras coisas, chamado Castro Brothers. Um determinado momento, a gente viu assim, cara, a gente tá crescendo aqui e tudo mais, vamos transformar isso aqui numa empresa, né? E aí a gente falou, cara, Castro Brothers é um nome legal, porque, tipo, uma pegada meio Warner Brothers, sabe? É legal esse nome, fica divertido. E ele falou, cara, vamos fazer isso. Só que aí a gente transformou em termos de branding, né? De marca, né? O cara quer valorizar. A gente falou, vamos brincar que aqui a questão dos brothers é dos amigos, então, porque a gente já estava gravando com outras pessoas também, participando. Então aqui vai ser como se fossem os brothers dos Castro, né? E aí virou Castro Brothers. E aí eis que a gente, em 2013, muda o nome do nosso canal para Castro Brothers, começa a fazer um monte de coisa. E o UTC só vem a surgir em 2017, depois de um monte de tentativas, de projetos que vão surgindo, porque a internet é isso, né? Você vai fazendo, vai tentando, até a hora que você vai e acerta. E hoje, desde 2017, o UTC é o carro-chefe. Já foram mais de 350 vídeos. Cacete, velho. Pois É muita coisa, hein? E eu quero muito continuar. Eu tenho um sonho, assim,
guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, que longe de mim tem a pretensão aqui. Mas eu gostaria muito, se lá no futuro, daqui a 30, 40 anos, sei lá, o UTC ainda acontecesse e eu tivesse, tipo, igual o Carlos Alberto de Nóbrega no banco da praça, Sei. sentado na mesa, recebendo pessoas de gerações mais novas e os trocadilhos continuam ali, sabe? E as coisas mudando e eu tá ali. Eu queria muito que isso pudesse virar, sabe? Cara, Uma coisa existe longeva. uma ótima possibilidade disso acontecer. Sim, eu quero muito isso. Claro, tenho vontade de fazer muitas outras coisas, como o próprio projeto do jornal, que eu acabei de falar aqui. Aham. Quero continuar, a gente precisa, né? Acho que a gente não dá pra se acomodar. Não, e a cabeça da gente também não para, né? Então. E precisa também, né, cara? Chega uma hora que cansa um pouco, né? Sim. Também você ficar na mesma coisa. Não vou mentir que, pô, eu já... A cabeça, ela vai. Tem vários momentos que eu me vejo ali, tipo, e falo assim, cara, será que eu consigo trazer algo novo? Ou será que alguém consegue me trazer algo novo? Sempre tem, mas assim, chega uma hora que você fica meio assim, cara, será que eu tô aqui no dia da marmota, né? Que tipo, tá todo dia gravando a mesma coisa e tal, a cabeça começa a dar uma incomodada, né? É assim, é verdade, cara. Mas porra. Tem como. Mas amo. O trabalho da gente tem essa grande vantagem, né? Sim. Que é você poder pirar mesmo e renovar e se dar o luxo de chegar e falar, cara, isso aqui já não dá mais, esgotou. E aí vou fazer outra coisa, daqui a pouco volta, Sim. né? Pô, eu vou voltar com aquilo que eu fazia antigamente. Por isso que eu gosto tanto desse formato do bate-papo. Aham. Eu não tenho, né? Fico muito à vontade. Sempre que eu participo de algum podcast, eu fico assim, cara, eu quero fazer, mas eu sei que percebo também que... Faz, pô! Só que é uma infra. Eu não tenho aqui um estúdio tão maravilhoso no Rio de Janeiro pra poder Cara, eu fazer também isso, não né? tenho. Você acha que esse estúdio é meu? Não, mas você tá em São Paulo. Se você, no aceita Rio. indicações, tem Não. parceiros? Quero perguntar da galera. Vocês têm parceiros aí, pessoal da direção? Tem parceiros no Rio de Janeiro? Não tem. Aí, poxa. Mas, cara, um podcast não é um bicho de cabeça. Cara. Não é. Você não precisa. Isso aqui, por acaso, Sim. né? Tem isso aqui, mas você pode fazer com. Tem gente que faz com celular, né? É verdade. Né? Tô me convencendo. O que importa é o conteúdo, pô. Mas isso é muito legal porque é daqui que às vezes surge um embrião para novos, né? Exatamente. Novos insights. Quantas ideias trocadas, né? Exatamente. Aliás, até eu lembrei, cara, lembrei agora disso. Tem um dia que eu fiz uma piada lá no Comédia em Pé, e aí tem uma coisa que rola muito em stand-up, né? Que você entra depois do cara e você fala, pô, fulano falou agora disso aqui, e, pô, me lembrou e tal, e em cima daquela piada você faz outra, né? Sim. Cara, uma piada que eu falava assim, uma coisa que me irrita muito é quando você vai num banheiro de shopping, de cinema, e lava a mão, e aí você vai puxar aquela toalha e tem um aviso na caixa de toalhas falando mãos suavemente secas com 2 folhas. Cara, isso me irrita, eu quero minha mão completamente seca. Dá pra ser? E depois tinha alguma coisa, cara, o punch mesmo, que eu não lembro o que era. Aí depois você voltou e falou assim, o Niso falou o negócio das toalhas ali, e me lembrou uma coisa, que já pensou se você chega no vaso e do lado do papel higiênico tem cus suavemente limpos com 2 folhas? Eu achei isso muito bom, eu falei, cara, você me dá essa piada de presente? Aí você falou, dou. Aí eu faço essa e depois falo, pô, só faltava agora você chegar no vaso e ter, né? É uma piada. Mas assim, eu pensei na piada, mas... Porque você viu ali... Exatamente. Né? Eu na minha casa, talvez... Você não ia... Não. E o grande valor, eu acho que do stand-up, é a capacidade da observação. O grande tesouro... É o do humor em geral, né? Mas, tipo assim, porque, beleza, tem valor a construção da piada do punch do cu, claro, mas ela é uma variação da sua, uma associação. Exatamente. Pra mim, o tesouro não tá aí. Apesar da pessoa rir ali, o tesouro, pra mim, tá naquela identificação de todo mundo. Olha, pô, isso aqui, todo mundo já passou por isso. Todo mundo já pegou 2 e falou... Não, isso não seca a mão. Isso não seca a mão. É isso, esse é o ouro, né? Eu pego 6 logo, velho, só de implicância. Que é o que vai secar a tua mão. Eu gosto daquele secadorzinho de 10 segundos. Não, e aquilo ali é um foco de bactéria. Ali... Não, e por que 10 segundos, né? Tipo... Porra! Não, Não, é pra economizar ar, velho. Sim. O ar tá escasso hoje, tem que estocar ar, tem que né? Estocar, já dizia Dilma. Estocar vento. Mas essa é uma das grandes frases injustiçadas dela, né? Porque... Que parece que tem mesmo, né? Parece que tem uma teoria aí que tem, né? Não, e essa frase, se eu não me engano dela, ela falou assim que seria bom se, né?
dizendo... Ela sabia que não era, né? Essa daí foi... Por outro lado, nem quem ganhar, quem vai perder, vai ganhar ou perder, mas isso é folclórico, né? É igual aquele Vicente Mateus, né, que tinha do Corinthians, né? Cara, a gente falou isso no episódio anterior, que era um negócio de vamos combinar, vamos pro cara da Antártica, né? Vamos combinar de tomar umas Brahma. Isso. Né? Que Brahma virou sinônimo de cerveja. Não tem aquela do... Eu me lembro disso de coisa de jogador, né? Ele falando sobre um jogador assim: esse jogador é incomprável, invendável e imprestável. Faz sentido, mas ele usou, né? Frase maravilhosa. Até o Fabão, o jogador que jogou no Flamengo, falou assim, né? Na apresentação dele: agora o meu coração é de uma cor só, rubro-negro. Tadinho, isso aí mas é maneiro demais. Mas é muito bom, cara. É as clássicas, né? Nem que eu tivesse 2 pulmões, eu chegava naquela bola. Né? Essas são... Eu não vivi, então não sei se foi real, né? Mas pra mim, essas... Não precisa ser real. A bola foi indo e... E o quê? Iu. Ah, tá. E foi, né? Tava indo. Essa é inteligente. A pessoa, o jogador falou isso, eu não sei qual foi. A bola ia indo e iu. Se tem um americano, fala me, né? Iu. Tem uma... Eu gosto muito. Tudo que é com coisa de palavra, assim. Não, como você falou, a língua portuguesa, ela é muito... tem muito material para isso, né? Que é um vocabulário muito rico, né? A nossa língua é muito rica. Eu acho que é do seu pai a piada do cara do brasileiro que foi num bar nos Estados Unidos. Tu pediu 2 cervejas, né? O cara marcou um encontro com o Tobias, um amigo dele chamado Tobias, e chegou o garçom: "Can I help you, sir?" Tô esperando o Tobias. O cara veio e trouxe 2 cervejas. Maravilhosa. Né? Aí, anything else, sir? Alguma coisa a mais? Não, só tô esperando o Tobias, mais 2. Daqui a pouco chega o Tobias, o cara: porra, Tobias, teu prestígio aqui, hein? É falar teu nome e o homem traz 2. É muito boa. É um piadão, cara. Muito boa. Inteligente, né? Mas tem trocadilho. Trocadilho. Olha aí. Ele criou essa piada. Ele criou. Maravilhosa. Não, e um trocadilho bilíngue, né? Pois é, muito bom, muito bom. Né? E tinha... Gente, eu ia falar agora... Cara, acabou de... Sabe quando você vai falar um negócio e... Tá na tua cabeça e você esquece, você né? falou do Tobias. Lembrei. Que uma vez estava... Nessa mesma viagem que eu fui com a minha esposa na lua de mel, a primeira lá do Zerol, né? A gente foi no boliche. Aí encontramos um casal, né, de amigos lá, que também tava lá. E aí falamos que... aí eles explicaram pra mim, cara, que eu já estava traumatizado do Zerol, né? Aí falou assim: olha, ele vai falar o nome e o número do sapato. Vai perguntar nome, número do sapato. Aí eu, tá bom. Nome, número do sapato. Nome, número do sapato. Chega eu e a Luciana. E aí, ele, em vez de fazer nome... Pediu o número do sapato antes. Pediu nome, número do sapato. Eu não percebi. Então, meu nome foi Marcos e o nome dela foi Ten. E Ten lá, não sei, não é um nome comum. Só que escreveu T-A-M. Escreveu tipo como se fosse Pam, Tem. Sei, Tem. Eu falei Ten. Aí ela, Ten? Eu, Ten. E eu ainda reforcei. Aí, e outra lá para as pessoas escreverem meu nome certo. Podia ser 12, né? Podia ser o nome da 12, né? O nome dela é 12, né? To Evelyn. I just 11. Evelyn, né? E o meu nome lá eu descobri que eu tenho que falar como se fosse latino, né? Falando espanhol para escreverem direito, Marcos. Né? Marcos. Porque se eu falar Marcos, com esse sotaque, vão achar que é árabe, né? Marcos, o que é isso? Né? Como é que você fala? Não é um nome muito comum, assim. Tem até, né? Marcos, né? É com U, né? Marcos, né? Fica Marcos. Né? Mas aí eu tenho que... Mas se eu falar Marcos... Marcos, não, vai ser muito estranho. Não. Aí eu falei Marcos. E até porque meu sobrenome é Castro, então, pô, é mexicano, né? Total, Castro, né? total. Marcos Castro, pronto. É bem... Aliás, o meu nome é muito diferente o meu nome carioca, quando eu vinha pra São Paulo, primeira vez que eu ia fazer show aqui em São Paulo, a galera me sacaneava muito. O pessoal, Marcos Castro. Porque são 2 S chiados, né? A gente fala chiado, né? Então eu falava, eu sou Marcos Castro. Marcos Castro.
E aqui o pessoal fala, ó, Marcos ou Marcos, né? Se é do interior, fala Marcos. Marcos, né? É bem diferente. Meu nome é completamente diferente. É outro aqui. nome, você tem outro nome aqui, outro nome artístico aqui. E esse chiado carioca, isso é do português, né? Sim. Isso vem do português. Que o Rio é a cidade mais portuguesa do Brasil. Sim. Que a capital foi lá e tal, né? Então era muito portuguesa. Tanto que eu tinha uma tia que ela falava desse jeito, assim, desse jeito que parecia um personagem do Chico Anísio, né? Meu pai tinha um personagem que ele falava desse jeito, que a pessoa falava que isso era um sotaque português brasileirado. Já meio, vindo, né? Você vê que a influência do português, né? Sim. E agora a gente tá voltando, né? Porque tem as crianças lá estão falando brasileiro, né? Você já viu isso? Onde isso? Lá em Portugal. Né? Influência do YouTube, tem o Lucas Neto, né? Novelas. E a imigração brasileira, que é gigante lá, né? Sim, existe agora o processo contrário, né? A gente tá levando agora. Será que já deu a hora da gente chamar que é o nosso idioma de brasileiro? Já deslocou muito ou ainda não? É a mesma coisa o inglês, né? O inglês americano é uma língua. O inglês britânico é outra língua. Então você não fala American, né? Você fala... Eu acho que a gente já podia falar brasileiro. Agora, acho que é engraçado assim que a gente fala... Você vê muito assim, né? Onde você vai fazendo cadastro de coisa, aí vem lá a língua que você quer escolher, né? Uhum. Aí vem português, o português brasileiro, né? Ou é português ou é brasileiro. Sim. Né? Português brasileiro. É o PTBR, né? Em inglês é a mesma coisa, o Brazilian Portuguese, né? Ou você é Brazilian ou você é português, né? Então, o português brasileiro, né? Sim, pois é. Mas aqui é o idioma que eles chamam, né? Gente de português brasileiro. Pô, separa já. Já é outro idioma. Não, e lá eles falam, né? Vocês não falam português, vocês falam brasileiro. Então pronto, se ofendem, ainda, né? Melhor ainda, então, pô. Lógico, pô. Vamos separar logo aí. Os portugueses aí que se ficarem tristes... Não, e o português, assim, por favor, não se ofenda, tá? Aquilo que a gente estava falando lá no início, uma coisa cultural. É engraçado pra gente. Né? Sou engraçado. Sim. E até pela própria coisa cultural, da gente sacanear português e tal, mas tem umas coisas muito engraçadas. Sim. Né? Palavras diferentes. O Mário Prata, grande autor de novela, ele teve um dicionário português, que era o dicionário português, que ele morou em Portugal há muito tempo, né? Sim. O dicionário português. E, cara, tem umas coisas assim. Eu, por exemplo, peguei uma vez uma portuguesa, não dá, velho. Na hora H mesmo, ai que delícia! Ai que delícia! Não, para. Por que estás a rir? Falei uma coisa cultural, você não tá entendendo, cara. Parece que você tá numa piada. Você tá exatamente... né? Parece que o danado começou Mamonas Assassinos, roda vira. Ou então você tá num programa de humor dos anos 70, né? Sei lá, bicho. É isso, é verdade. Pô, nossa, pelo amor de Deus. Não, e umas palavras engraçadas, assim, bunda é pacote, né? Aqui é na frente o pacote, né? Exatamente. O pessoal fala, quer ver o pacote, né? Tu não vai comer meu pacote, o quê? Não. Tem um que é a buceta, né? É rata, né? Não tem uma rata, não sei. Acho que tem, pelo menos eu já vi. Eu já vi um negócio assim que é tipo um anúncio, que é tipo, queres esmagar minha rata? Pô, não sei se hoje em dia falam isso, mas eu acho que eu achei muito engraçado. Você aí, luso brasileiro que está nos assistindo, esse capítulo vai ter muito comentário, hein? Vai ter. Esse episódio vai ter muito comentário. É ótimo. A gente tá aqui pra criar... engajamento, a gente quer engajar. Falamos de Berryborn, ó. Citamos terraplanista, né? A gente falou de português, de piada política, tem muita coisa aqui. Piada politicamente incorreta, os trapalhões e... Né? Eu gosto. Tô aqui. Bom, você que me convidou. Mas eu gosto demais, cara. Eu gosto demais de... É a mesma coisa você vê, né? O português tem isso, né? Eu tava tentando lembrar que o sotaque... Onde é que foi? Nossa, foi num cruzeiro que eu tava com... Nossa, foi a mesma viagem, porque a gente foi para os Estados Unidos. Parece que eu tô contando... Daqui a pouco eu consigo pegar tudo isso aí e às vezes botar num lugar e transformar isso em... Faz um livro, né? Minha viagem, meu... Ou até um vídeo, um texto de stand-up, às vezes bota piada no meio, né? Que aqui eu tô contando só os relatos, né? Mas a gente tava no cruzeiro e aí tinha... Primeiro que o brasileiro, né, ele tem muito mais liberdade, né,
pra fazer, pra demonstrar coisas de afeto do que... Sim. Não sei sim. se de todo... Dentre Não, o todas americano a não cultura- toca, né? É. Você não pode tocar. Isso, não sei se dentre todas as culturas, mas certamente o Brasil tá ali, né? Tá. Competindo, tá lá na frente sobre... E aí, beleza. Estávamos no cruzeiro. E era um cruzeiro para casais, né? Mas não era... Você entrou e viu que era foto no swing, né? Mas não Tô no era cruzeiro isso. de swing. Não era isso. Não, era um cruzeiro que tinha muita gente. Tinha adolescentes também. Tinha muita gente da Argentina, porque na Argentina tem um negócio que é a quinceneira, né? Que é tipo a viagem de 15 anos. Aí as meninas viajam todo mundo junto. Aí tinha... Era bem plural o cruzeiro, mas tinha uma programação para casais dentro desse cruzeiro de casais, né? E aí começou... Aí a gente estava numa parte ali, tinha um palco e umas cadeiras. Primeira, né? Pessoal, quem quer participar? E todo mundo, Tá bom, então vamos escolher, né? Qual é o casal mais apaixonado? Vocês têm 1 minuto para mostrar que vocês estão apaixonados. Aí eu olho, pô, eu e a Luciana, pô, ela também é atriz, também cara de pau, tem problema nenhum, brasileira. Cara, só sei que começou, eles em 3 segundos, tá bom, vocês ganharam. Porque eu pego... A Luciana estava sentada aqui, só que eram umas cadeiras que tinha mesa. Que sabe, tipo, restaurante, aqueles diners, assim, que tem a mesa em cima, assim? Sim. Cara, eu pego ela, levanto ela e já boto ela, assim, e taco um beijão em 3 segundos. Quase um lap dance, né? Isso! E aí, o pessoal, pera lá, calma, uou, vocês primeiro. Então, e a galera tava, tipo assim... dançandinho, sabe? Essa era a demonstração de afeto. A gente perdeu muita linha. Mas também paciência. Aí os caras falam assim, aí começaram a entrevistar. Pô, quem são vocês? Tá, brasileiro. Aí o cara que era... E o cara era filipino, o que tava apresentando. Porque tem muito filipino, né? Em cruzeiro e tudo mais. Fui descobrir isso lá. E aí, ele chegou... Eu chamava ele de Filipinho. Eu não conhecia o nome de nenhum. É o Filipinho. Aí ele perguntou assim, vocês são de onde? Né? Foi do Brasil. Tá bom, mas de onde? De Janeiro, entrevista. Brincadeira dinâmica ali do palco. Então agora é o seguinte, ó. Você vai ficar vendado, né? Tipo, vai ficar vendado. Eu não lembro se era a Luciana que ficava vendada ou era eu. Era a Luciana que ficava vendada. E ela ficava com um cabo de vassoura entre as pernas. Eu tinha que botar um rolo de papel higiênico entre as minhas pernas. E era uma brincadeira dela encaixar a vassoura no rolo, né? E eu tinha que dar o direcionamento pra ela. Então, vai pra cá, vem pra cá, tudo mais. Aí perguntei, que ela tava competindo com outros casais. Posso falar na minha língua? Eu presumo que eu não tô roubando, né? Porque não tem como roubar falando na minha língua, né? Tô falando pra esquerda, pra direita e tal. Ela falou, tá, pode. E aí eu percebi que o carioca, que eu sempre achava que antigamente carioca... cara, vocês ficam me usando o meu sotaque... que coisa, carioca tem sotaque? A gente acha que não tem sotaque. Ninguém acha que tem sotaque. Exato, eu falei, carioca tem sotaque. E aí, começo. E eu, vem pra esquerda, pra direita, tal. Acabou a brincadeira, o apresentador começou assim, pesqueira, esquerda. Eu falei, cara, ele fez exatamente como, sei lá, um paulista zoou o carioca. Aí eu entendi, ok, beleza, nós falamos assim, porque um filipino zoou o meu sotaque carioca. Ele não conhece, né? Exatamente. Você vacilar, ouviu pela primeira vez ali, né? Exato. Então é tipo... É que nem a gente, quando ouve um francês, fala... Gromelô, né? A gente imitando o paulistano é a mesma coisa. É uma coisa da moca, né? Sim. É isso aí, meio, né? É isso aí. Vira o Bolsa, né? Agora tem o outro sotaque, que é a galera da quebrada, né? Tem humano. É o pessoal que tem essa coisa. Que não é assim. A gente tenta e não consegue. E nem eles também não conseguem. Sempre vai pro estereótipo. E o paulista, quando ele vai fazer sotaque carioca, ele bota o S chiado em todos. Sim. E vocês já compraram os carros? E não é assim, né? A gente não fala assim, vocês compraram os carros? É porque a gente vai no estereótipo. A gente vai quando a gente imita os outros também, nordestino. Normal. É isso. Hoje em dia tem até que tomar cuidado aí, né? Dependendo da forma como você faz. Vamos falar apropriação, né? Mas é isso. É a forma como a gente observa. Se você vai pensar num japonês falando, né?
naturalmente você vai pensar nessa pausa, né? Aham. E aí você fala, cuidado com o que você fala, porque dependendo se tá zombando. Não, só tô dizendo que... É sotaque-fobia, né? Você tá no sotaque-fobia, Não, mas né? a pessoa fala nesse ritmo, Aham. né? Tipo, a pessoa fala, pô, o carioca, ele fala assim... Pô, mesmo, carioca é essa pô, coisa aí, pô, fala sério, irmão. Pô, Isso, né? é Essa meio... coisa pastosa. É relaxado, é marrento, É. isso, é do carioca, natural. E o paulista, na verdade, é outra coisa, né? É que eles nem... Esse sotaque é por causa do ar, da poluição. Ah, por quê? É por causa da rinite, que isso aí, meu, isso aí. Ele é meio entupido, né? Isso é Então. rinite. Se tirar a poluição, a gente começa a falar, uai, isso aqui tá bom demais. Então, né? O pau tem ele meio entupido, né? Bem entupido. Às vezes é meio entupido, né? Eu vou a fé, a ré. Eles falam tudo simplinho, porque eu não quero nem falar que a garganta dói, né? Tipo, Me chamavam de Ni. Falei, meu nome tem Ni. 2 sílabas, velho. Não. Ni. não. Nem de ferrar, né? É verdade. O custódio é o quê aqui? Ni. Né? Ari é A? O Paulo? Ari. Ari. Oiá. Ó. Vocês chamam a galera paulista aqui, pessoal lá da... Lógico, todos, né? Vocês chamam Paulo de pau? Não. Pô, né? Custódio de Cus é foda, né? Você vê que eu tive que falar custódio, tive que pegar o nome Foi do bom, outro foi bom século, demais, né? bom demais. Me chama de Ni, o Jorginho, Ni. o Jorginho Beach Tênis. Sim. Teve aqui a figuraça. É velho. maravilhoso. Porra, Ele, sensacional. Me chama... Amo o Menzinho. Eu nunca gravei com ele e a gente tá sempre tentando marcar. Só Ele é que, demais, cara. eu amo. E uma amo pessoa muito. maravilhosa, cara. Eu gosto de quando o mundo dá fama para as pessoas, sabe, certas. E quando né? ele for lá, ele vai chorar. né? Ele sempre chora. A emoção tá aqui contigo, cara. Ele vai chorar. Pode E ele crer. chora. E de verdade, não. né? E é de coração, não tá fazendo personagem. Ah, que bonito. Ele isso, se cara. emociona mesmo. Isso é muito bonito. Ele é cara. demais, Eu acho cara. demais. É porque, Ele é demais. que legal. Isso é porque. E ele trabalhou em Cruzeiro, né? Trabalhou em Cruzeiro. Trabalhou. Isso, então. É um cara que acho que trabalhou muitos anos, né? E puta craque de bola, né? Muito. O cara joga bola assim, velho. Quando eu vi os lances que ele fez. Assim, cara. Eu gosto de jogar futebol, eu não sou ruim, não. Eu sou. Só que quando eu vi ele jogando, eu falei, não dá, não. Não dá. Cara, eu sou muito pereba, eu jogo mal demais, velho. Se um dia me chamarem pra fazer um personagem jogador de futebol, eu vou aceitar porque atores mentem pra pegar papéis. Com toda certeza. Mas vai ser um desastre, cara. Mas isso é muito comum também com pessoal tocando violão, né? Ator. Aí tem uma cena que tá tocando violão. E como eu toco, me dá um nervoso. Não, e não danado. mostra a mão esquerda, né? Porque é a mão esquerda que entrega, né? Só mostra aqui a mão da levada. Sim. E mesmo assim tu vê. Fala assim, Você vê que não toca, né? Não toca. Mas tudo bem, faz parte, né? Aham. Agora, as animações hoje em dia que eu tô impressionado é que... Não, é tudo na nota perfeita, né? Aquele Viva, né? O dedinho bate. Não, e aquele também que é o do cara do jazz que morre, esqueci o nome, Soul. Cara, as notas eu imagino que seja. Eu não sei as notas, mas eu Mas você fiquei vê vidrado que... olhando. Não tem um cara que serve de logo de Claro, modelo. hoje em dia o motion capture, né? Você como é que faz? Mas mesmo assim é genial, lindo, cara. Né? É lindo. É genial. Porra, velho, que prazer, amei esse papo aqui. Também. Sensacional, Quero voltar cara. mais, hein? Vamos voltar, vamos dar aí umas 2 semanas, você volta aí. Tá bom. Dá uns 15 minutos igual o boi, né? Exatamente. Pô, obrigado. Prazerzaço, velho, adorei. Pô, então eu vou aproveitar para terminar o merchan aqui, lembrando que o meu livro também está à venda, a galera quiser comprar, tá bom? Tem na internet? Tem na internet. Aham. Eu posso... deixa eu mostrar aqui mais uma vez. Mostra aqui, Boa. Vocês digitando... pode procurar no meu Instagram, Marcos Castro. Lá tem link na bio para vocês procurarem o livro. E também o jornal. Quem puder apoiar, vou ficar muito feliz, porque realmente é um desafio a gente fazer conteúdo de forma independente. Claro, é responsabilidade nossa, mas a gente gosta de transferir também a possibilidade das pessoas poderem apoiar quem gosta, né? A gente dá a oportunidade. Então, se vocês puderem apoiar... vou ficar feliz demais, eu gosto da internet muito por isso, porque é uma construção, né? É o lado muito positivo da internet. Sim. Né? Ela tem um lado macabro, claro, mas ela tem um lado que é muito positivo, que é isso, e você poder interação com a galera. Que a internet dá vazão a todos. Exatamente, né? é muito democrático, né? É isso. Então a gente lança... A gente mostra o ruim e o bom ao mesmo tempo. E vê quem quer. É isso aí. E vê quem quer. Quer ver ruim, vê ruim. Quer ver bom, vê bom. É isso. Espero que... Mas vocês que ficaram aqui até o final são todos bons. É isso.
difícil ter alguém ficado até o final, né? Ah, sempre tem. Sempre tem um maluco, né? Sabe o que eu fazia no final? Eu falava uma palavra secreta. Aí as pessoas tinham que comentar essa palavra secreta pra provar que ficaram até o vídeo. Aham. Então a gente podia botar o quê? Corta? Corta, é. Isso. Então você bota no comentário a palavra secreta, Corta. que é corta. Mas só tem um problema. Pro cara entender isso, ele vai ter que ver até o final. É verdade. Devia ter falado isso no início. Mas Né? a gente agora prova quem... Bom, a gente vai descobrir quem nem que assistiu tudo. Tem gente que só assistiu até o final. É verdade. Pessoas que só assistem o final, né? E peço, produção, não faça um corte com esse pedaço aqui. Isso, então corta o corte. Corta o corte. Muito bom. Cara, olha só, o Nisológico é o nosso zoológico humano. Todo mundo, sem exceção, se identifica com um bicho. Se eu não fosse gente, que bicho você seria? Se eu não fosse um bicho... Se eu não fosse gente. Se eu não fosse esse animal que Cara, eu sou... agora quero ver o trocadilho que esse cara vai fazer agora. Vamos lá. Não. Se for pro trocadilho, seria um castor. Seria o Marcos Castor. Faria parte dos Castor Brothers. Mas não. Teu outro sobrenome é Marcos Castro Andrade, que você seria o Castor de Andrade. Porra, isso aí, não. Cuidado. Aí é literalmente jogo do bicho, né? Literalmente. Aí esse, pô, vamos lá, um animal, mas aí tem que justificar. Legal é que seja... Assim, ou não. Cara, eu gosto muito de ser... Eu acho que ia ser muito legal poder voar. Então, eu já tenho esse sonho. Tipo assim, sonhei muito. Literalmente, não é sonho de vida. Sonho de sonho. Dormir e sonhar que você tava que tô voando. voando e tal. Acho que águia, eu acho muito americanizado. Muito clichê também, né? Então seria a arpia brasileira. A arpia brasileira. Tipo um gavião? A arpia brasileira é tipo... É muito mais foda que a águia. Porque a águia é um bicho e tanto, hein, velho? A arpia destroça a águia. Tô falando sério. No X1, porque o jovem chama assim agora no X1, né? No embate. Procure. A arpia brasileira é um animal maneiríssimo. Primeiro que a águia... Os Estados Unidos, a águia dos caras careca. Né? Águia careca. Eu nunca tinha observado. O nome da águia deles é águia careca, né? É? É a águia careca. É o mascote, o símbolo, a águia careca. Nada contra, porque eu fiz transplante capilar, não vou ser calvofóbico aqui. Você fez transplante? Eu fiz, pô. Cara, é verdade, você era meio careca mesmo. Eu tava por um fio. Ainda bem que você não fez aquela coisa de você fazer o corte aqui e puxar o cabelo. Puxa o cabelo do sovaco, né? Cara aqui. Mas olha só. Cara, aquilo é muito escroto. Mas olha o meu penteadinho. Eu tô vendo, cara. Mas ele é de um lado pro outro. As arpia brasileira... Tô vendo aqui, bonito, é cinza, né? É cinza, é imponente. Tem um cabelo, não é cabelo, né? E ela é maior do que a Jura? águia. Porque a águia é gigante, né, Mas a arpia é maior. A arpia é poderosa. Cara, acho que a arpia é papo desse tamanho, assim, no braço daqueles caras que cuidam e tudo mais. A garra deve ser isso aqui, né? Absurda. E a gente não dá valor à arpia brasileira. Cara, eu nunca tinha ouvido falar. Pois é, tá vendo? E é da família do gavião, tava vendo aqui. Sim. É muito foda a arpia brasileira. Então, assim, tipo assim, se ia chegar a águiazinha, eu ia falar, sai daqui, aqui é Brasil, pô. É isso. Tá certo, aqui a gente é raiz, aqui a gente vive, velho. Né? É isso, aqui Então imita uma arpia brasileira aí pra gente ver. Claro, como todos sabem. Eu sei imitar, eu não sei imitar posso tentar, mas eu sei imitar passarinho, sabia? Mas, cara, uma arpia brasileira, você pode fazer o que você quiser, porque ninguém vai saber como ela é. Mas deve ser tipo... Você virou um porco ou um tiranossauro? Não, virou meio aquela águia do Mike Thor, aqueles desenhos, sabe? É isso. Né? Johnny Quest, sim, né? Mas você sabe que eu sei fazer um passarinho? Pô, faz aí. Cara, de onde vem esse som? Porque... Daqui, ó. Eu puxo tanto... Lembra da minha... Você chegou a conhecer minha pedra do golfinho que eu fazia? Eu fazia uma pedra do golfinho que era brincando com sertanejo. Que eu falava, por que só tinha até dupla sertaneja normalmente? Por que é um ou dois? Porque a primeira voz já é aguda. A segunda voz é mais aguda ainda. Pô, se essa terceira dois caras e um golfinho. Meu né? Deus do céu. Aí eu fazia, eu quero você. É puxando. É horrível. Fonoaudiólogos vão me matar aqui. Eu não posso nem fazer muito. Mas é pra você fazer 3 segundos, cara. Isso. Né? Faz. Nem tem. Até acabou minha água. Ainda bem que estamos chegando no fim, né? Que a primeira coisa que eu vou fazer é beber uma água. Porque isso puxa. É puxando o ar. Aí eu descobri só que ao fazer isso e fazer... Entendeu? Sei. Eu faço isso só com a língua.
Cara, bizarro, cara. Porque tem vozes, por exemplo, que não dá pra você fazer muito. Tipo essa aqui que eu faço, ó. Você morrerá agora. Só pode ser isso aqui. Sim. Uma vez que eu fui dublar um filme, que é um personagem que tinha essa voz no original. Eu falei pro diretor, pode deixar que eu faça essa voz. Ele falou, não precisa, depois eles botam um efeito lá na mixagem. Eu falei, não, vou fazer, cara. Velho, cara, é um personagem pequeno, Sim. mas teve uma hora que ele dizia uma frase assim de 10 linhas. Cara, no final eu já tava, cara, acabado assim. E aí quando eu fui ver o filme pronto, já em casa, não botou efeito em ninguém, só ficou eu com essa voz aqui. Nossa. E falei, tá vendo só, cara, valeu o esforço, né, cara? Valeu. Porque não botaram efeito nenhum. Muito bom. Inclusive tinha uma hora que eles botavam assim, vários elementos, era água, ferro, raio, madeira. Só... Muito bom, muito bom. Você sabia que eu dublei um pouquinho? Ah, jura? Eu consegui dublar umas coisinhas assim. Ah, que legal, cara. Você pode ouvir, por exemplo, a minha voz em Shazam. Sim, eu dublei. Não é piada, não. Eu dublei Shazam. Não acredito. Não duvido. Eu fiz o cara que tomou choque quando tava no celular. Aham. O Shazam fez assim. Ai! Sou eu. Eu fiz reação. É sério. Sério? Fiz. O nome do personagem devia ser Homem 1, né? Eu também dublei. Homem do Choque, né? Dublei Super Mario. Esse. Esse pra você. Nossa, eu dublei Super Mario. Eu fui o avô do Mario. Sério? Você quer ver como é que foi? Fala. Ele tava comendo macarrão. Tá de sacanagem. Eu tô falando sério. Eu tô falando com ela. Tem uma história famosa na dublagem. O cara falou, bicho, acabei de fazer uma dublagem foda agora. Jura? Quem você dublou? O Cocheiro. E o meu filho nesse dia foi ver. Foi ver, porque eu sabia que... Porque quem me chamou foi o Manolo Rey. E aí o Manolo falou assim, cara, vem. E se teu filho tá de férias, né? Traz teu filho. Sabe? Ele foi meio... Aí ele levou, aí meu filho viu. Só que eu só fiz isso. Ficou orgulhoso do papai, né? Não, porque foi rápido, né? E ele não entendeu muito. Aí ele, quando saindo, ele assim... Dublar é fácil, né? O que você fez foi o que a gente chama de figuração em dublagem. É isso. Exatamente. Figuração não é nem elenco de apoio. Pois é, mas eu já cheguei a fazer frases. Já fiz. Em emoji, no filme do emoji, eu fiz um personagem que teve algumas linhas. Eu teve aquele O Bicho Vai Pegar 4, que foi a versão pra TV. Eu e a Luciana fizemos, a gente dublou um casal lá. Mas assim, foram poucas oportunidades. E no filme do Shazam, no 2... Foi isso? No 2, a cena final dos créditos tem... não vou dar spoiler, mas tem um personagem, né? E é um personagem que... Pena que deu reboot, eu fiquei muito triste. Porque ele era um vilão que ia surgir. E aí foi uma oportunidade, caiu no colo o ator que tinha feito no primeiro, ele não acho que ele tava viajando, eu não sei o motivo pelo qual. E aí o Malu me chamou, e aí eu ia fazer. E ele talvez virasse o vilão. E aí o Malu falou pra mim, cara... Né? Como você que fez, tecnicamente seria, né? Você. E aí a DC foi lá e deu o reboot, então não tem como eu fazer. Como não acabou, né? O universo reiniciou, aí não tem como. Mas fiz um vilão. Pô, legal, cara. Legal. Quem diria, né? Fiz o vilão e o cara que toma o choque, né? Esse pra mim é o melhor. É quase o Lazier Martins, lembra? Da uva. É dessas pederneiras, lembra disso? Que ele vai meter a mão na uva, aí faz ai, ai, ai. Um meme clássico da internet, não conhece? Lazier Martins, procura. Eu acho que eu vi sim, cara. Vi. Ele já faleceu? Já faleceu. Cara, não sei, mas eu lembro. Acho que ele odiava. Ele era um repórter, né? Que odiava que falasse disso. Porque ele ficou mal mesmo, né? Se machucou de verdade, né? Mas desculpa. Mas é muito bom aquilo. É engraçado. É muito bom, Perdão, é muito bom. Você vê, a gente não para, né? O negócio tá num loop só que aqui. você falou dublagem, eu falei, putz, eu precisava contar isso. Desculpa, perdão. Podia ter contado depois, quando tivesse acabado, né? Mas você resolveu contar aqui. Ou corta antes. Corta. Tava louco pra botar mais um corte, né? Conseguimos. Não vai cortar. Queridão, obrigado demais, velho. Obrigado, valeu. Valeu demais. Tamo junto. E obrigado também pela sua audiência. Fica sempre de olho, temos aqui sempre grandes atrações. E você sabe, né? Aqui no Nisológico a gente cria o bicho solto. Até mais.